Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, o Borracha, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, muito bem, como é que você tá? Rapaz, só papo de alto nível, o homem tá afiado, Robertinho, tá extremamente afiado. Deixa eu te contar, eu tô me sentindo um lenhador. Rapaz, sabe como é que é a vida do lenhador, né? Ah. Ele usa o machado o tempo inteiro. Moço do céu, o homem sumiu um tempo aí, ficou um tempo estudando, preparando seus trabalhos, mas voltou assim... Voltou com sangue nos olhos, Robertinho. Que é isso, Você já véio? viu mesmo que fala assim, tava bom, parece que melhorou, um trem assim, de jeito. Já tava bom, parece que melhorou. Não é não, Pedrão? O que você achou aí? O bicho tá brabo, né, cara? Rapaz, é uns debates mais loucos que o outro, mas é isso. Quem conhece sabe, né? O potencial, vou falar quase ilimitado, porque é a história, ele já tava bom, melhorou, acho que ele vai continuar melhorando, sempre estudando, aperfeiçoando, trazendo conhecimento, pesquisa, números, interpretação correta dos números. Isso é, incrível. Camarada Machado aqui com a gente. Uau. E aí, Gustavão? Robertinho, Rodrigo, sempre um prazer. Estamos aí para bater um papo a respeito dos debates, Brasil, mundo, o que for o caso. Rapaz, eu vou te falar, viu, Machado? A gente fez um episódio aí falando de China, né? O movimento do capital no mundo inteiro. E, pô, velho, assim, é foda, cara. Eu não gosto das coisas que você fala, mas Cara... Tá os números aí, né, Machado? Assim, discute com o número. Nem é isso, Robertinho. Tipo, mano, não dá pra negar, assim, bicho. Você é um debatedor exemplar, assim, sabe? Então, a gente precisa muito de você, velho. A gente precisa muito de você. Você tá extremamente afiado, tá debatendo horrores... Bom, é mesmo. Impressionante, Como é que é essa história? Porque você veio de uma outra formação, você veio de um curso de exatas. Isso. E depois se direciona talvez para uma parte mais humana. Uhum. E essa parte de debate, como é que você faz? Porque isso é uma técnica, você estudou isso? É um dom natural? Não, estudei não. Na verdade, assim, eu sempre tive um pé no que as pessoas chamam de ciências humanas, né? Sempre tive, mas na época, por questão de sobrevivência... Eu precisava de fazer uma universidade que eu conseguisse me bancar durante a própria universidade, né? Então, na época, ciências humanas era bastante complicado nesse sentido, né? Então, isso acabou me induzindo a fazer um curso de ciência da computação, que é um curso que eu consegui fazer estágio já com 6 meses, 1 ano, que eu estava no curso, e me virar financeiramente. Porque eu tenho irmãos mais novos, né? Principalmente a minha irmã, para ela poder sair para estudar, eu tinha que não depender mais. Minha mãe, meus pais não precisavam mais ter nenhum centavo de responsabilidade comigo. Então eu tinha que conseguir essa autonomia financeira aí o mais rápido possível. Isso me induziu a fazer computação. Agora, com relação a debate, cara, não, nunca estudei assim do ponto de vista tecnicamente, nada disso. A forma como eu debato aqui. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo, do período ali da adolescência, início da juventude, a gente tinha banda quando eu fiz ensino médio, que aqui perto, inclusive em Araxá. Não vejo há muitos anos, a gente deve até se encontrar em breve. Ele assistindo os debates que eu participo, aqui no Três Irmãos, em outros lugares, ele entrou em contato comigo. Cara, eu assisto esses debates e fico lembrando da nossa adolescência na hora. A forma como você fala e discute é igualzinho. Eu me lembro das discussões que a gente tinha naquela época, eu com 16, 17, 18 anos, né? Então, essa é a minha forma mesmo. É a forma como eu sempre discuti, como eu sempre debati. Nunca... Mas você acha que essa forma marxista de debater, o fato de você usar a materialidade pra debater, que eu vejo que você usa muito isso, né? Você é um cara que é tipo, mano, não vem com teoria da conspiração pro meu lado, não. Eu quero a materialidade aqui. Você acha que isso contribui pra debater com esses caras, assim, do outro espectro político, liberais, conservadores, tudo? Claro. Eu falei aqui do debate no sentido técnico, né? Eu não estou dizendo que quando eu tinha 16, 17 anos eu tinha qualificação para discutir profundamente esses temas. Não era o caso. Mas isso aí, Rodrigo, eu tenho essa obsessão. Tudo que eu leio, estudo, eu quero entender aquele processo acontecendo na realidade.
Eu não levo a minha mente para um universo paralelo de conceitos e de argumentações lógicas, como se você saísse do mundo, fosse para esse universo conceitual abstrato e depois voltasse para o mundo. Eu tenho que identificar, ainda que sejam coisas que não sejam tão diretas, tão óbvias, mas eu tenho que identificar no mundo que eu estou vivendo todo aquele conjunto de relações e de explicações que estão sendo dadas. Então eu sempre tive isso. Até quando eu acho que a análise está errada, eu quero entender como o cara conseguiu ver aquilo ali da perspectiva dele. Então eu penso muito nisso. Eu acho que isso ajuda no debate, porque tudo que eu estudo, eu tento me colocar do ponto de vista de quem escreveu aquilo ali. Mesmo que fossem ideias mais atrozes, imagináveis. Então vamos pensar aqui, sei lá, antes que eu estou lendo aí os discursos do Hitler. Por mais repugnante que seja, mas enquanto eu leio, eu não fico lendo assim, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Eu tento entender como que aquela mente, baseada nos pressupostos que ela tinha, na concepção que ela tinha, ela via sentido naquilo ali que ela está falando. Então eu acho que isso ajuda, porque nos debates eu sempre tento me colocar da perspectiva do que eu acho que é o senso comum do público. E quando eu falo senso comum do público aqui, não é pejorativo, não. Ou seja, de onde a maioria do público parte em torno daquele tema, para mim conseguir falar com eles. Uhum. Essa é a minha obsessão. Eu consigo fazer isso sempre? Acho que não. Mas eu penso sempre dessa forma, entende? E foi esse método que você usou, por exemplo, para estudar Olavo de Carvalho? Você tentou entrar dentro dele ali e falou, vou imaginar o que o Olavo está imaginando para falar essas paradas? Eu confesso que o Olavo de Carvalho nem tanto. Porque eu comecei a escutar as coisas os áudios, depois até a ler as coisas que ele escrevia. Realmente foi há muito tempo atrás. Foi antes dele ganhar a projeção. Foi lá para 2008, 2009. Foi por aí. Quando o Olavo de Carvalho era lido e escutado por um grupinho muito pequeno no Brasil. Ele tinha aquele portal Mídia Sem Máscara, mas ele não tinha projeção nacional. Né? Nada nesse sentido. Ele tinha um público, os livros dele venderam bem, mas era um nicho bem específico. O que me chamou a atenção no Olavo de Carvalho é que eu identifiquei desde o início que aquele discurso dele, na minha opinião, na época, caso o governo do PT entrasse em crise, e a minha opinião é que ia entrar cedo ou tarde, embora o momento que eu conheci o Olavo de Carvalho era um momento de ápice do governo. Eu achava que aquele discurso tinha grandes chances de ganhar liga na realidade. Ou seja, de várias pessoas aderirem àquilo ali. Uhum. Isso foi quando, Machado? 2008, por aí. 2008, 2009. Começando o segundo governo do Lula. Começando o segundo governo do Lula. Estava com 80% de aprovação. Isso, estava com 80% de aprovação, exatamente. Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção foi esse. Eu falei, cara, o Brasil, ele vivia um processo que tinha uma vertigem de desenvolvimento, na minha opinião, que não era estrutural, tinha muito a ver com o boom das commodities, dos preços 100%. Das commodities, que produziu um excedente de renda muito grande. Claro que se enraizou para os outros setores em alguma medida, o valor sempre circula e tudo mais, mas eu sabia que aquilo ali era um tiro curto, porque aquilo tinha a ver com a ascensão inicial da China, que levou o preço do petróleo, do minério, mas patamares exorbitantes. Até hoje, se nós considerarmos a desvalorização do dólar, mesmo na pandemia, o preço do petróleo e do minério não chegou nem perto do que ele estava em 2011, 2010, 2009. Né? É claro que teve algumas políticas que o PT fez, aquelas políticas de renda básica que foram expandidas, também ajudou a elevar o mercado interno. Não é algo estrutural, mas você tinha renda para ser feito isso e ajudou a elevar um pouco o mercado interno. Então, mas eu sabia que isso, assim que o preço das commodities caíssem, e eles não iam ficar naquele patamar para sempre, cedo ou tarde aquilo ali ia estourar. O Brasil estava estruturalmente mais débil na sua base, ou seja, a indústria brasileira não se desenvolvia, ela retraía, os setores de mais valor agregado saíam do Brasil, os setores de ponta, essas coisas todas que eu discuto, não vinham para cá. Então, eu achava que cedo ou tarde o governo do PT entraria em crise econômica e política. E eu achei que aquele discurso do Olavo podia pegar, porque um setor que foi muito atingido durante o governo foi a classe média.
né? O que o governo fez foi dar uma chatada assim, na situação social por baixo. Não foi mexer nos grandes ricos, nem no grande capital. Esse nunca ganhou tanto dinheiro. Ficaram mais fortes durante o governo do PT. Agora, aqui no interior da classe trabalhadora, você tem desde os setores mais pobres e miseráveis a setores de classe média alta. Então, o que aconteceu foi uma compressão dessa coisa toda, né? Os setores mais miseráveis ganharam um pouquinho. E os setores de classe média se aproximaram daqueles mais pobres. E eu via que tinha um setor da sociedade brasileira numeroso, que tinha uma expectativa de futuro muito grande, mas que as possibilidades estavam sendo reduzidas. Tá entendendo? E eu achei que aquele discurso do Olavo podia ganhar liga. Eu confesso para você, e as pessoas que me conhecem da época sabem disso, inclusive algumas, quando eu falava que esse negócio pode pegar, riam de mim, assim, horrores, né? Falava que eu tava louco, que aquele Olavo de Carvalho era um maluco. Mas ganhou uma repercussão muito maior do que eu imaginei, em qualquer momento. Influenciando direto na presidência da República. Chegou a influenciar direto na presidência da República. Eu me lembro que ali em 2008, 2011, 2012, eu assisti os áudios, os vídeos dele, li alguns livros. Aí eu parei, falei, não, já entendi mais ou menos o que ele é, por onde ele vai, o que ele pensa. E obviamente fui investigar outras coisas, né? E aí eu me lembro que o meu último emprego, quando eu trabalhava com ciência da computação, eu mudei para uma última empresa lá, era mais próximo da minha casa, tinha condições de trabalho melhores um pouco. E quando eu cheguei na empresa, de repente chega no horário de almoço, eu olho assim para as telas de computador e tava todo mundo assistindo Olavo de Carvalho. Caraca. Eu chego no café da empresa, tava todo mundo discutindo as teses do Olavo de Carvalho e os livros do Olavo de Carvalho. Aí as coisas que eu escutava dele, eu me lembro que eram uns áudios, que era um cara que ligava para ele no telefone ainda. Ele não tinha nem aquele esquema mais profissional dele de rádio e tudo. O cara ligava para ele lá dos Estados Unidos, fazia as perguntas e ele ia falando durante umas 2-3 horas e postava aqueles áudios lá. Eu me lembro quando eu assisti isso, eu tinha 800 visualizações, 1.200 visualizações. Aí eu resolvi voltar nesses áudios que eu escutei inicialmente. Eles tinham 150 mil, 170 mil, 200 mil visualizações. Eu falei, caramba... Nossa. Foi mais do que eu imaginei. Caraca. Além do nível econômico dessas pessoas, assim, você acha que você consegue identificar uma similaridade também no nível de formação acadêmica dessas pessoas, no nível intelectual dessas pessoas, assim, que consumiam o Olavo de Carvalho? O Olavo? Cara, eu acho que inicialmente ele acertou mais, pessoas de formação superior, né? Mas depois a coisa se generalizou, se expandiu para além disso, com certeza. Mas atinge no sentido de que, como ele discutiu o Brasil a partir de certas interpretações específicas da filosofia, da história e etc., queira ou não, você atinge um público de maior escolaridade. Isso não é uma crítica. O que eu faço também atinge um público predominantemente de maior escolaridade. Não é só, mas predominantemente, né? Mas eu acho que se generalizou bastante, né, depois. Mas o que eu disse ali com relação a esse setor médio-alto é que eu via que esse setor, no momento em que... Setores médios, eles não são necessariamente direita, isso tudo é bobagem. Só que nos momentos em que eles estão ameaçados, e é normal isso, que a condição da situação de vida dele está ameaçada, ele se torna disposto a tudo. Ele se torna mais radicalizado. E pode ir para qualquer lugar. Tá entendendo? E eu via esse setor como potencialmente podendo se radicalizar contra o governo Lula. E Olavo de Carvalho podia ter inserção ali. É porque eu te perguntei essa parada da similaridade acadêmica, porque eu conheço vários olavistas, assim, e são pessoas que estudam. Eu sei que elas têm uma formação acadêmica, assim, mas me parece que em determinado ponto de consumir muito Olavo, elas negaram se aprofundar em outros temas e falar, é só Olavo, só Olavo, só Olavo, só Olavo, e vou seguir nesse caminho, entendeu? Claro. O problema não é inteligência, tá? Isso aí tem um cara no Brasil que tem feito um trabalho muito bom de estudo da direita no Brasil e tudo, que é o João César de Castro Rocha, inclusive recomendo, se vocês quiserem entrevistar, inclusive eu também recomendo. Os trabalhos extraordinários, e ele faz uma caracterização do Olavo que eu concordo muito. O Olavo não é um cara burro. O Olavo é um cara que tem uma inteligência muito acima da média. Mas muito acima da média. Tá? Desculpa chocar as pessoas que estão... A inteligência dele não é... Ela é muito, muito acima do padrão normal.
E esse é exatamente o problema. As pessoas tendem a achar que pessoas inteligentes chegam a conclusões certas e pessoas burras chegam a conclusões erradas. Isso não tem nada a ver. Tá entendendo? Existem interesses materiais, existem características psicológicas individuais e tudo mais. Né? Então, a inteligência ela pode ser usada exatamente para fazer articulações malucas. Exatamente para poder chegar a conclusões inusuais, assim, que são aparentemente originais, que choca quem se depara com aquilo. Em dar sentido para aquilo que não tem sentido. Para você conseguir dar sentido para o que a princípio não tem sentido, você tem que ser inteligente, muito você não tem que ser burro. Tá entendendo? Então, eu não acho que seja uma questão de maior ou menor inteligência. Agora, eu acho que ele criou uma visão, uma interpretação do Brasil e tudo mais, que ela definia vilões e mocinhos de maneira muito clara, tá entendendo? Ele sim estudou técnicas de retórica, na minha opinião. Por exemplo, um dos métodos que ele utiliza é da repetição contínua das teses fundamentais dele, de maneira que aquilo incrusta na cabeça do grupo de pessoas que o segue. Questão de tempo vai entrar a ideia. Exatamente. Aquilo que ele combate, ele cria caricaturas, ele cria imagens caricaturais que já fecha a porta para a pessoa ver aquilo ali com cuidado. Dou um exemplo. Por exemplo, os apelidos que ele utiliza muito. Ele não chama nenhum oponente, né? Todos por um apelido pejorativo. Tá entendendo? Isso parece que é uma bobagem, mas não é, porque a partir do momento que ele cria a imagem daquela pessoa com aquele apelido, ao se referir à pessoa, automaticamente quem o segue lembra do apelido, já começa a rir, já tem uma visão depreciativa, né? Sim. Ele tem um comportamento de seita muito, muito forte. O que é um comportamento de seita? Todas as pessoas que começavam a divergir de aspectos daquilo que ele defendia, ele cortava do grupo e dos vínculos deles imediatamente. Ele queria adeptos dele, assim, a ferro e fogo, que estavam dispostos a caminhar com ele e segui-lo. Né? Então, se você analisar a trajetória do grupo dele, ele basicamente só vai excluindo pessoas assim, ó, do grupo. E ele sabe que está fazendo isso, porque não ele quer... conteste. Os que ficam são aqueles que o seguem fielmente. Então você vai achar os ex-olavistas aí, são numerosos, assim, o Nando Moura da vida e etc. De maneiras que no final o que sobrou é um núcleo muito devoto, seguidor da figura dele, num nível bastante extremo. Né? Agora, ele faz isso articulando de maneira bastante hábil, essas visões que ele tem, conspirativas, globais e etc. Outra coisa que ele se apoia muito, cara, o Brasil é um país culturalmente, um nível médio baixo, muito baixo. E eu falo não é comparando com, sei lá, Suíça, não, comparando com a Argentina, comparando com Bolívia. O Brasil é um lugar onde não há tradição de leitura. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu cheguei, por razões que não vêm ao caso, há muito tempo atrás, a ficar na Bolívia ali alguns meses. Cheguei a morar uns meses na Bolívia. Eu me lembro que a senhora que vendia cachorro-quente em frente ao lugar onde eu estava morando, que me conheceu, sabia que era do Brasil, junto com um colega que estava comigo na época, a primeira coisa que ela quis saber do Brasil era sobre o cinema brasileiro. Caraca. Vendia cachorro quente na frente, não tinha formação, não tinha estudado, queria saber do cinema brasileiro. Aí nos dias seguintes, ela trouxe um conjunto de 10, 15, 20 filmes bolivianos que ela tinha na casa dela, e eu, de sorte, no meu notebook, eu tinha alguns gravados, consegui gravar, levei para ela os brasileiros, ela queria me mostrar o cinema boliviano e queria conhecer o cinema brasileiro. Diretamente ligada com a cultura, com a Diretamente ligada com a cultura, entende? Por exemplo, na Argentina, que é um país que hoje economicamente está muito aquém do Brasil e está descendendo numa velocidade gigantesca, inclusive, mas no Brasil é normal um trabalhador manual e etc., que não é um intelectual, que não é um estudante universitário, ele está no ônibus indo para o trabalho, trabalhar na indústria dele e está lendo um livro de literatura, isso para ele é normal. Entende? O Brasil tem uma cultura e tem a ver com a trajetória portuguesa, com um monte de coisa que... Eu me lembro que quando eu era
na minha infância, minha mãe me ensinou a gostar muito de literatura. Literatura pra mim era igual assistir filme, era igual jogar videogame. Adorava. Mas eu me lembro que meus amigos chegavam pra jogar bola comigo, quando eles... interior, né? Você não bate no portão, você já abre a porta da casa e entra. Quando eu via que eles estavam chegando, eu corria pra esconder o livro que eu tava lendo. Tinha vergonha. Porque dava vergonha se os colegas chegassem e me vissem que eu tava lendo um livro. Nossa. Percebe? E isso não é uma característica brasileira. Então o Olavo, que é um cara que é superficial em tudo, mas tinha uma cultura muito vasta, isso ele tinha mesmo, uma cultura muito vasta. Quando ele começava a numerar aquele monte de autores, aquele monte de livros, dar um monte de referência histórica, o nível cultural baixo do país, inclusive, sobretudo, do setor médio intelectual, supostamente estudado, choca com aquelas coisas que ele fala, porque parece uma coisa de outro mundo. Porque o nível cultural aqui é muito baixo. Né? Então, quando ele falava assim, citava autores que diziam que qualquer pessoa que estuda a sério alguma coisa tem que ler pelo menos 100 livros no ano. As pessoas ficavam assim, perplexas. Meu Deus, isso é impossível. Eu falo assim, gente, se você lê 50 páginas por dia, e se a pessoa trabalha fazendo isso, espere-se que ela leia uns 50. Se você lê 50 páginas por dia, dá 100 livros no ano. Entende? Sim. 50 páginas por dia, dá 100 livros no ano. Só que pro Brasil isso parece uma coisa, né? Então ele fazia muito jogo com essas coisas, né? Então ele impactava as pessoas e depois ele tinha uma visão para apresentar que parecia responder os problemas que foram se manifestando cada vez com mais força no Brasil. E outra, ele foi pioneiro em estratégia de comunicação, que é essa estratégia das redes sociais, talvez até de forma inconsciente, porque ele era assim, isso se casou com as redes sociais, não sei dizer. Essa linguagem mais solta, mais fluida, mais informal. Ô Machado, você teve toda essa percepção. Olavo também conseguiu fazer essa leitura. Voltando um pouco aqui, num boom das commodities, o PT não conseguiu fazer essa leitura. O PT internamente ele não viu que seria um tiro curto, que ele teria que tomar medidas, porque senão ia... Os planos do Partido dos Trabalhadores, eles não iam ter efetividade, né, não, que eles propunham para a população. Isso não foi analisado dentro do PT? Olha, na minha opinião, o PT ele chega ao poder sem qualquer projeto do Brasil bem definido. E se vocês buscarem a documentação da época, vocês vão ver isso. Até o próprio projeto Fome Zero, que foi implantado na época, foi toda a campanha em cima do Fome Zero, é até curioso, eu adoro mencionar esse exemplo. O PT não sabia o que era o Fome Zero. O Fome Zero era só uma jogada de marketing durante a campanha. Aí quando o Lula ganha a eleição pela primeira vez, falou, agora a gente tem que ver o que vai ser o Fome Zero. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer exatamente com isso? O PT foi muito influenciado do ponto de vista interno. As figuras que economicamente assumiram controle, essas coisas dentro do PT, eram, na verdade, algumas nuances ali, mas numa escola que descende de Fernando Henrique Cardoso, que era o último presidente. Qual que é a ideia do Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique Cardoso é o cara que, e vejam, eu não estou dizendo que o PT inteiro era isso, mas as pessoas que estavam à frente do PT, se pegar Guido Mantega, só para ficar num exemplo aqui, que foi ministro da Fazenda e tudo mais, era do SEBRAP, o mesmo grupo com o Fernando Henrique participava, partilhava de ideias muito parecidas. Fernando Henrique Cardoso é o autor da teoria que justifica aquilo que a ditadura militar fez. Sim, que justifica o que a ditadura militar fez em termos econômicos no Brasil. O que fez a ditadura militar no Brasil? Ela consolidou um esquema que o Fernando Henrique vai chamar de desenvolvimento associado, que o desenvolvimento do Brasil, a criação de um mercado interno. O Brasil pode se desenvolver associando ao capital estrangeiro e tentando assim explorar as brechas dessa associação. Então nós vamos trazer aqui para o Brasil as indústrias estrangeiras, vamos abrir o mercado brasileiro para as indústrias estrangeiras. O capital de origem brasileira é um capital que não deixava de ter razão, em algum sentido, era um capital bastante obsoleto, conservador, então é melhor que esse capital seja varrido pelo capital estrangeiro mesmo. Você vai criar uma nova burguesia nacional associada nessa cadeia de produção do capital estrangeiro, então das indústrias de eletrodomésticos, automóveis e tudo que se instalarem aqui. Então era uma proposta de desenvolver o Brasil em associação
com o capital estrangeiro, criando o mercado interno brasileiro. A ditadura militar consolida isso. É como se fosse viver dos restos. A gente deixa o pessoal desenvolver e o que for bom eles vão levar, o que sobrar a gente fica. Isso. E viver dos restos. Alguma coisa não era semelhante ao que a China fez também? Só que lá deu certo e aqui não, que não chegou a acontecer. Não. A China, ela tinha um desenvolvimento próprio, independente. Ela usou dessa presença massiva do capital estrangeiro lá dentro, e ainda era uma presença diferente, a gente não pode esquecer, porque a presença do capital estrangeiro na China não era para atender o mercado doméstico chinês, era para atender o mercado mundial. Verdade, externo. Né? Mas em paralelo para isso, vou te dar um exemplo. Enquanto a China abria para entrar fábricas de iPhone dentro da China, setor automobilístico não. Eles falaram, não, aqui está uma tecnologia que a gente quer se apropriar. Agora que foi liberado, quando eles já se consolidaram, nunca teve Volkswagen, General Motors, Hyundai na China. Tinha dentro, em parcerias com as empresas montadoras chinesas. Para dar um exemplo aqui. Entendi. A China circunscreveu muito bem, olha, esses setores aqui, A, B, C e D, beleza, o capital estrangeiro pode vir, inclusive para explorar nosso mercado interno. Porque a gente não tem conhecimento para fazer isso. Não tem conhecimento para fazer e não tem como dar passo nisso nesse momento. Agora, esses setores aqui, ó, F, GH... Fundamental para nós. Esses aqui ninguém mexe. É totalmente diferente. A China pegou o sistema bancário financeiro é um sistema totalmente controlado pelo Estado. E a cadeia de suprimentos chinesa, por exemplo, que insumos, infraestrutura, também, dentro da grande empresa, como eu falei. Não tem nada a ver com o que o Brasil fez. O Brasil, viver de restos, a tese do Fernando Henrique era essa, viver de restos é melhor do que viver fora disso. Então a gente tem que tentar viver. O raciocínio parece fazer sentido. Agora o problema é que nenhuma estratégia em cima desses restos que o Brasil iria pegar clara foi definida. Mas isso quem consolidou, tá, foi a ditadura militar. A ditadura militar brasileira, ela associou ao capital estrangeiro. Inclusive não é à toa que foi uma ditadura militar que fez isso, porque existia no Brasil 2 grupos de capitalistas, de proprietários de terra, ligados a um Brasil ainda colonial, produção de café, essa coisa toda, e você tinha do outro lado um Brasil industrial, mas era um Brasil industrial que queria um mercado interno mais forte, tirar certos privilégios que vinha dessa aristocracia rural, mas também não estava disposta a nenhuma batalha global em termos de coisas mais ousadas, de mudanças mais ousadas. Era algo em benefício próprio, né? Não era algo em benefício com muita do força país. Em São Paulo, né? Não é à toa que você vai ter, ó, depois com o governo Vargas, você tem primeiro aquela chamada Revolução Constitucionalista de 1932. O Brasil, de 30 até 64, era um Brasil fraturado entre uma burguesia paulista, mais ou menos associada ali a carioca, e Getúlio, que vinha do sul, né, e representava um outro projeto. A ditadura militar chega meio que por cima dessa coisa toda e fala, não, aqui é capital estrangeiro, o capital nacional vai se associar a ele onde der. Tá entendendo? Me impressiona muito, assim, você pegar o PT, a fundação do PT vem de revolucionários que lutaram na ditadura. Esse pessoal participou da base de fundação do PT, né? E a gente tem grandes pensadores ali, a gente não pode negar isso, cara. Né? José Dirceu, Breno Altman, José Genuíno... Cara, o Lula, pô. O Lula não. Mas o Lula é o Lula não, porque o Lula mano. Nessa época ele tava na luta do sindicato, né? Então, assim, eu tô falando realmente de pessoas que dedicaram a vida ao estudo, assim, né? A Dilma. Eu não conheço a história da Dilma. Se você puder acrescentar nisso aí, eu não conheço. Eu tô falando das pessoas que eu conheço ela faz aqui. parte dessa primeira jornada da guerrilha e tudo mais, onde você tinha uns grupos Sim, era um revolucionário e com certeza devia compartilhar informações, né? Isso. Pô, o caminho da luta tava traçado. Como que os caras se perderam nisso aí, velho? Na verdade, Rodrigo, o PT é uma organização que, primeiro, ela surgiu já como uma organização com poder de influência grande, muito grande, porque foi na esteira das maiores mobilizações operárias das últimas décadas no mundo. Que foi aquilo que aconteceu no Brasil nos anos 70, anos 80. Hoje, acho que a nova geração não tem dimensão do que foi isso. Só vou dar um exemplo. Lá em Belo Horizonte, o setor que teve mais peso é o setor da construção civil. Belo Horizonte, em 78, 80, era uma cidade em construção. Era uma cidade que saiu de 100 e poucos mil habitantes nos anos 50 para uma cidade de 1,2 milhão no final dos anos 70.
Então a construção civil ali era o setor mais... Tinha quase 200 mil trabalhadores da construção civil na zona metropolitana. Muito grande. Uma Brasília rolou lá em BH, então. Isso, exatamente. Vamos construir BH. BH, anos 60, 70, é um processo de construção da cidade. Uma das famosas greves da construção civil, em 1978, o que foi metalúrgicos em São Paulo, foi a construção civil em Belo Horizonte, embora metalúrgicos lá também tivesse muita força. Você tem uma greve que você tem 100, 150 mil pessoas, onde hoje é a Praça da Estação, em Belo Horizonte. A polícia tenta conter, dispersar aquilo ali. A turma pega os carros da polícia, tira todos os policiais lá de dentro, botam todos de cabeça para baixo enfileirado e incendia todos. Você chega com jato d'água para poder dispersar. A galera tomou o caminhão com jato d'água da polícia e voltou o jato d'água para os carros da polícia e mandou todo mundo embora. Que isso, velho. Mano do céu. Não sabia disso não, hein? Depois fala que o brasileiro era pacífico, a gente foi amansado, a gente já foi até brabinho. Isso é uma ilusão. Isso é quase uma guerra civil. E o processo sai vitorioso, não tem ninguém, a polícia não faz. Eles falam que a gente é manso pra gente não fazer isso de novo, aí. Sim. Os processos ali em São Paulo era uma coisa assim absurda, você tá entendendo? Por capacidade de organização, era uma classe operária muito jovem que tinha desse processo de urbanização do Brasil, vindo para São Paulo, condições de trabalho de qualquer jeito dentro daquele processo, em plena ditadura militar. Na verdade, a ditadura cai muito por esses levantes. Tá? Depois acabou terminando a conciliação, como infelizmente todos os processos no Brasil terminaram, que gerou a abertura para a República. Mas eu digo para você que se não fosse esse contexto que levou à queda da ditadura militar, por exemplo, a Constituição de 88 no Brasil não teria SUS. Então, ainda que foi uma conciliação, mas foi uma conciliação que teve que ter muita concessão. Tá entendendo? Teve que ter muita concessão, né? E o SUS, por exemplo, ele é criado ali. E o PT foi o quê? Foi uma grande coalizão que envolvia várias organizações que atuavam dentro desse processo. E na esteira desse movimento muito forte, o PT já surge como uma potência. Mas que os rumos do que seria o PT ainda não estavam 100% definidos. Tinha toda uma disputa interna nesse sentido. Vários grupos ali, os caras não conseguiam se entender internamente. Não é que eles não conseguiam se entender, porque eles tinham visões diferentes mesmo, é pra onde isso aqui vai. Tá entendendo? O que virou o PT é o grupo que venceu, é o grupo do Zé Disseu. Tá entendendo? É o grupo que venceu. Por isso que eu digo, o pessoal fica assim, ó, gente, vamos tirar as nossas diferenças e ficar só em torno do que tem em comum. Não, as nossas diferenças definem o que vai ser. Definiu o que vai ser, o que foi o PT. Sim. O que foi o PT, os governos do PT e o que eles fizeram era a estratégia do grupo que venceu. Né? Que envolve lá dentro uma tendência grande, que é a articulação, que o Zé Disseu é um dos principais cabeças, né? Que se tornou um grupo amplamente majoritário dentro do PT. Várias outras tendências que tinham visões muito diferentes foram derrotadas na luta interna, normal. E isso aí foi o que prevaleceu. Né? Então, só voltando alguns passos atrás, aí a gente chega aqui no PT rapidinho, não vou demorar muito não. Então veja, o período do milagre econômico lá da ditadura é realmente o período que chega muito capital estrangeiro para o Brasil. Ora, chega capital estrangeiro no Brasil, só que você tem que ter toda uma cadeia de fornecedor para alimentar aquilo ali. Então o Estado é que entrou criando esses fornecedores, tá? Então o Estado entrou criando o setor siderúrgico brasileiro. Então, para você pegar a CSN, todas essas empresas, Cesita em Minas Gerais, eram empresas estatais. O Estado entrou com o Vale do Rio Doce para minério de ferro para alimentar a siderurgia e outros minérios. Com Petrobras, que já tinha sido criada antes, mas desenvolvida para energia para todos esses setores, fertilizantes e por aí vai. Então o Estado entra e se endivida, cria toda essa cadeia de fornecedores para alimentar as empresas de capital estrangeiro que chegava aqui. Qual que era a ideia do Fernando Henrique Cardoso? Ora, deixa a coisa rolar. Quanto mais a gente abrir o mercado, mais competitivo vai ser os capitalistas brasileiros que vão emergir disso. O que a gente não pode ter é aqueles capitalistas, aquele colonialismo antigo, vinculado à terra, estruturas tradicionais. Então a gente tem que abrir o mercado brasileiro. Agora a gente pega aquilo que o Estado desenvolveu, que o Estado investiu, toda essa cadeia de suprimentos para a indústria, nós vamos vender tudo, vamos privatizar, porque isso vai gerar um capital nacional sólido.
Tá entendendo? Aí foi a Competitivo e etc. Depois, começou com o Collor esse processo, na verdade. A única diferença mais expressiva do projeto do PT em relação ao Fernando Henrique Cardoso, o Guido Mantega assume tudo isso. Se vocês procurarem os artigos do Guido Mantega, de elogios a Fernando Henrique Cardoso, são enormes, são inúmeros. Ele só tem uma visão mais keynesiana, que é, beleza, tem que ter esse capital privado, as privatizações que o Fernando Henrique fez foi bom, as leis como a lei de responsabilidade fiscal, que acertou toda a política monetária brasileira, é o que deveria ser feito, só que o Estado entra como agente consumidor. O keynesianismo é um pouco isso. O liberal, ele pensa como? Pra você entender, liberal e keynesiano. O liberal arranca o máximo de Estado que a gente conseguir, para que as pessoas possam, os capitalistas possam pegar o máximo possível do que eles ganharem e reinvestir. Porque é isso que você faz com os lucros e tudo, reinveste. A própria produção vai gerar um consumo, porque ao se criar mais empresas, você vai contratar mais trabalhadores e tal. Essa é a ideia do liberal, né? Quem fala, olha, não, é o contrário. Os dois vão para uma lateralidade oposta. Não, você esquece que o capitalista pode não investir. O capital excedente dele pode ficar parado. E normalmente em situações de estagnação econômica, veja, ele simplesmente investir e contratar mais trabalhadores não vai aumentar o consumo do produto dele. Todos têm que fazer isso ao mesmo tempo. E não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer. Então Keynes fala, por isso que precisa de um agente interventor externo para tapar esse buraco. Toda vez que os capitalistas não estão investindo, o Estado chega induzindo investimento e criando consumo. Induzindo investimento e criando consumo. O Guido Mantega é bem por essa linha. Uhum. Então eles vão criar o PAC, tá entendendo? Onde estão os projetos de desenvolvimento do PT? Está em setor como construção, tá entendendo? Uhum. Obras públicas. A gente vai elevar o consumo estatal por diversas vias. A gente pode elevar por meio dos programas de renda básica, a gente eleva o consumo estatal por meio de bolsas de incentivo à pesquisa. Nesse sentido. Mas mexer na estrutura do país, no interior da Divisão Internacional do Trabalho, isso o PT secundarizou completamente. E não viu que ambos achavam que o mercado resolvia o problema. No caso do Fernando Henrique, de uma forma um pouco mais automática. No caso do PT, com o Estado atuando como agente que induz consumo. Direcionando. Ampliando a base de consumo, né, quando ela se estagna na sociedade no seu conjunto. Mas ambos deixaram o mercado resolver o problema da estrutura produtiva brasileira. Então, o negócio que aconteceu e foi essa ordem cronológica que você traz aí, faz a gente entender onde a gente está. Uhum. Porque a gente nunca teve um investimento no que você sempre defendeu, né? Na tecnologia de ponta, nas indústrias de desenvolvimento. Isso nunca teve. E vamos entender, por uns certos processos, talvez naturais, funcionou. Na época da ditadura militar, que teve esse primeiro investimento externo, isso fluiu porque tinha capital entrando e fazia de alguma forma a engrenagem girar. Sim. No boom das commodities com o Lula, isso funcionou porque tinha uma grana sobrando e veio. Mas é sempre um tiro curto, né? E onde que os líderes que a gente sempre teve falham no mesmo processo de não mudar, sabe, a visão futuro, planejamento, porque sempre foi uma liderança, a mesma liderança, apesar de estarem de lados opostos, a mesma cabeça, a mesma forma de agir, a gente nunca teve nada diferente. Não, veja, essas opções todas, elas são muito diferentes, mas aí acho que a gente tem que tentar situar. Então, por exemplo, ninguém sabe mais o que quer no Brasil no último período do que o grupo encabeçado por Bolsonaro. Só que ali você tem interesses bastante específicos que estão sendo defendidos, ainda que o discurso ali seja outro. Então, para dar né? Então, ora, o Bolsonaro representa um grupo de capitalistas brasileiros que sabe que o Brasil não vai desenvolver e não está nem aí. O importante é que para eles a coisa está funcionando. Ora, estando o Brasil descendendo na Divisão Internacional do Trabalho, por exemplo, interessa você quebrar qualquer tipo de garantia trabalhista que exista. Interessa condições de trabalho as piores possíveis. No campo, se possível, esse trabalho análogo à escravidão, porque é uma agricultura voltada para exportação. Então, veja, o agricultor brasileiro, o mercado interno, o agronegócio brasileiro, na sua maioria, foda-se o mercado interno brasileiro. Porque nós não vendemos para o Brasil. O Brasil é só uma menor parte.
Vocês entendem como é que tem posições diferentes? Por exemplo, a Fiesp interessa o mercado interno brasileiro. Pro Itaú, aquilo que surgiu um debate ontem aí com o Murilo, você tá entendendo? O Itaú tem uma posição diferente do agronegócio brasileiro mesmo. Primeiro que ele nem é um principal financiador do agronegócio brasileiro, que está muito ligado ao Banco do Brasil, programas públicos, o Banco do Brasil e alguns bancos que atendem especificamente o agronegócio. O sucesso do Itaú depende do massa de consumidores e de uma parcela do capital que explora o mercado interno brasileiro. Significa que o Itaú quer o bem do país? Não, mas ele está mais preocupado em manter um certo patamar de renda ali, que é onde o capital dele circula. Não cria dinheiro do nada, isso não existe. Né? Onde o valor que ele administra, onde ele cobra os seus serviços e juros, circula. Setores como o agronegócio, por exemplo, está se lixando para isso. Ora, aqui, e olha que o trabalho agrícola no Brasil, 80% dele é informal, segundo os dados da PNAD. 80%? 80% de informalidade. No setor agrário no Brasil. Sempre foi gigante, tá? Mas Foi. Isso é motivado, esse número, pelo pequeno produtor, não é um grande. Não, é motivado pelo fato de você ter colheitas que são irregulares, né? Então você contrata uma quantidade grande de mão de obra, por exemplo, durante 4, 5 meses, 3 meses, e durante o resto não. Então você faz contratos por peça, que é tipo, se você vai trabalhar aqui, quanto mais você colher, maior vai ser o que você vai ganhar. Então não é salário por trabalho fixado. Tem a ver com a estrutura agrária brasileira, que historicamente a informalidade ela sempre reinou também. Sim. Né? Historicamente a informalidade sempre reinou. Aqui em Araguari você via muito isso aqui, por exemplo. Tinha época de colheita de tomate aqui. Isso. Né? Que nessa época as famílias iam lá e pegavam muita grana ali. Isso. Porque estavam colhendo e recebendo pela produtividade. Pra viver o ano Mas inteiro. Nenhum ali tinha uma carteira assinada com produtor rural. Não, né? Nenhum ali tinha um contrato de trabalho. Era tudo coisas temporárias, né? Na cidade onde eu venho, Turmalina, é uma cidade... Hoje mudou um pouco, tá? Turmalina, inclusive, melhorou. Eu ia falar isso, porque eu lembro, sei exatamente, eu lembro até dos caminhões buscando, me fala o nome agora, passava o caminhão ali, você sentava no chão do caminhão e ia embora, levava uma galera da cidade inteira. Isso foi desse jeito, mas hoje, de verdade, aqui em Araguari não existe mais há muito tempo. Não, isso aí mudou. Porque também a produtividade do campo mudou, né? Hoje você usa maquinária agrícola, hoje você vai lá, usa uma máquina ali que colhe todo o café, pra né? mineiro, eu lembro do café, mas o tomate ainda é manual até hoje. É manual. O tomate não mudou. Café também, muitas vezes. Café é relevo irregular, né? Essas coisas todas. Por exemplo, Turmalina, eu me lembro, uma parte gigante da cidade trabalhava na época da cana, na época da colheita da cana, iam para São Paulo. E a cidade, assim, perdia 2 mil habitantes. Uma cidade de 10, 12 mil perdia 2 mil habitantes na época. Nossa! Que passava... ficava deserta a cidade. Passava 3, 4 meses fora e depois voltava, todo mundo, com as motos, com as reservas e tudo, só que era o dinheiro que agora você ia ter que usar por mais... O ano inteiro. O ano inteiro, até você voltar outra vez, era esse ciclo. E outra coisa, tudo bem para essas pessoas ficarem no informal, né? Na cabeça delas ali, eu vou fazer um trabalho aqui, vou receber até mais, ela acha que tá recebendo mais, e ela concorda com a informalidade, né? Essa pessoa, ela nunca vai lá no patrão e fala assim, quero que você registre a minha carteira, até porque ela não tem cartas na manga para negociar isso com o patrão, né? Uma ilusão que a gente tem na cidade que a gente vive é que as pessoas têm escolha. Formalmente a gente tem escolha para fazer o que a gente quiser. Mas óbvio que as escolhas que a gente vai fazer, elas são determinadas pelas condições em que a gente se encontra. Se eu só tenho uma oportunidade de emprego e não tenho nenhuma outra, e eu tenho que pagar o aluguel, eu não tenho ninguém que pode me sustentar e etc., eu não tenho escolha, eu vou ter que trabalhar naquilo ali. O que a pessoa quiser me pagar, eu vou pagar. Eu vou aceitar. Tá entendendo? Então é isso. As pessoas que estão dentro desses regimes de trabalho, essas são as opções que ela tem. E etc. Então, eu quis fazer indicação no sentido de mostrar, olha, existem setores no capital no Brasil com interesses distintos, não é tudo igual. Eles se unem, quando você tem mobilizações em massa contra a classe trabalhadora no seu conjunto, eles estão juntos, mas eles têm interesses distintos ali. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro sabia muito bem o que não tem projeto de desenvolvimento. Eu lembro dos debates que eu participo, as coisas que as pessoas reproduzem. Fala assim, o Brasil não precisa de engenheiro, o Brasil precisa de pessoa para desentupir vaso na minha casa. Isso aí o Superman falou no debate lá comigo e tudo mais. Ou então, acho que foi o engenheiro Léo, né?
Falar, o Brasil vai se desenvolver produzindo cachaça, né? Ou seja, a visão do desenvolvimento das pessoas é essa, o Brasil não tem que se desenvolver. É isso que eles estão falando, desde que o meu esteja garantido. Tipo assim, produção de cachaça, amigo, desculpa. Tipo assim, Salinas é uma cidade do lado de onde eu moro. Turmalina é ali perto de Salinas. Salinas é uma cidade de 20, 25 mil habitantes. Salinas é um dos maiores produtores de cachaça do Brasil. Salinas é uma cidade pobre, tendo um dos principais centros de produção de cachaça no Brasil. Por quê? Porque a produção da cachaça no interior da Divisão Internacional do Trabalho significa nada. Você está entendendo? O setor automobilístico significa 10% da riqueza mundial, você está entendendo? Setor aeroespacial significa 5%. Estou chutando os números aqui, tá, gente? É só para dar uma dimensão. É isso que significa. Setor de iPhone, etc., significa mais outros 9%, 10%, 12%. Você está entendendo? A questão é que se você não estiver metido dentro desses grandes nichos de produção do valor, o seu papel na divisão internacional do trabalho vai ser insignificante. O que aconteceu com o Brasil durante todo o governo do PT? O setor industrial que mais cresceu é a indústria de alimentos. A indústria brasileira, em termos absolutos, ela manteve seu peso. Em termos de número de pessoas empregadas na indústria de transformação, mas as pessoas que estão empregadas na indústria de transformação, cada vez mais é onde? Na indústria de alimentos. A indústria de alimentos é a que tem menor valor agregado, menor complexidade do trabalho. E o que significa menor valor agregado e menor complexidade do trabalho? Salário mais baixo. Então você entra lá na base da RAIS, que é onde tem a base de todos os trabalhadores brasileiros, maior setor industrial brasileiro de alimentos, salário mais baixo de todos os setores industriais de alimentos. De alimentos. Tá entendendo? E veja, essa classe trabalhadora com esses salários mais reduzidos, porque a indústria se simplificou, porque ela é menos complexa e tudo, é quem vai comprar o produto que é feito como capital. Isso é a economia brasileira inteira. Poder de compra baixíssimo. Poder de compra que fica mais reduzido, mais baixo e tudo mais. Ô, Gustavo, e tudo isso reflete nos problemas que a gente vive hoje no Brasil, na nossa sociedade? Tudo isso é a causa de uma educação de péssima qualidade, é a causa dos problemas de segurança pública, que era algo que eu queria conversar com você hoje também. Por exemplo, várias pessoas hoje estão indo na internet falando que a esquerda brasileira não sabe falar de segurança pública. A esquerda brasileira, ela não tem as soluções para segurança pública, né? Você acha que isso que a gente está falando reflete? E eu gostaria que você desenvolvesse mais essas ideias, como que a gente pode resolver esses problemas hoje. Ah, claro. Com certeza, tá? Eu fico batendo muito nessa tecla, porque eu chego na segurança pública já. Tá. Beleza? Não vou deixar de falar, não. Para as pessoas não perderem de vista o seguinte, olha. Sem você ter produção de riqueza em escala crescente, não há distribuição da riqueza. Aí depois tem o segundo problema, que é de como ela é distribuída. A apropriação desigual. Mas no Brasil a gente pode parar nesse primeiro. Porque o Brasil é uma produção de riqueza estagnada no longo prazo ou até em queda, porque não há projeto de desenvolvimento nacional. E não há interesse dos setores dominantes no Brasil em fazê-lo, porque é algo caro, custoso, que leva tempo e eu quero lucro rápido. E aqui tem lugar para ganhar lucro rápido. Aqui é melhor você jogar na agricultura, é melhor você jogar na mineração, é melhor você jogar no petróleo, ou nesses setores industriais de baixo valor agregado, na indústria de alimentos, nesses enraizamentos que vai se ter no mercado interno brasileiro que foi se conformado, né, que vai explorar aqui a educação privada, a saúde privada e por aí vai. Então esses setores se beneficiam, ganham muita grana, e se não der para expandir, eu coloco no exterior ou eu boto em títulos da dívida pública brasileira e seguimos o barco. Juros aí, viver disso aí. Isso. O Bolsonaro expressa um grupo que é isso mesmo. O Brasil é isso mesmo e foda-se. O importante é que o meu esteja garantido. E aqui eu tenho que acirrar as condições para garantir que essas condições de reprodução do capital dentro do Brasil em decadência continue. Então, como o Brasil descende a ladeira, então eu tenho que reduzir condições de trabalho, tornar o trabalho mais flexível, permitir contratação de trabalho intermitente, acabar com a CLT, trabalho parcial, acabar com a CLT que está virando privilégio no Brasil, né? E por aí vai. Então a gente expressa exatamente isso. O PT, acho que sempre teve um projeto de poder, sem saber exatamente o que ele ia fazer e sem estar disposto a fazer qualquer grande enfrentamento. Então você fala assim, tem pessoas no PT que querem uma mudança estrutural no Brasil? Eu não duvido que tenha. Mas não adianta você querer. Você tem que estar disposto ao grau de enfrentamento que te permita tal. A primeira condição para o PT chegar no poder que ele fez foi assinar uma carta ao povo brasileiro, assinada pelo Lula, evidentemente, garantindo que não ia mexer em nada disso para deixar todo o setor capitalista brasileiro tranquilo.
aqui nós vamos botar o ajuste fiscal acima de tudo, aqui nós vamos cumprir todos os nossos compromissos, tanto com as organizações estrangeiras quanto com o capital a nível internacional. Essa carta foi o grande salvo-conduto do PT para falar assim, olha, nós vamos chegar no poder e queremos conciliar o interesse de todos. Agora, quando você concilia o interesse de todos, você mantém os interesses de quem... Tá entendendo? Então, ele tenta fazer o quê? Pequenos ajustes. Mas você acredita que o nosso vizinho aqui, que detém 40% do capital mundial, ele quer que o nosso país se desenvolva? Ele permite? Ou será que é um jogo que o PT tem que vencer uma batalha todo dia com ali? certeza. O PT teria que enfrentar, por exemplo, os Estados Unidos para fazer isso. Uma das coisas que a gente vai mostrar no Anuário de Laes, por exemplo, o pessoal acha assim, o Brasil está cada vez mais dependente da China. Não. O capital que atua aqui dentro é majoritariamente americano, tá? Porque as pessoas confundem balança comercial, que balança comercial não é o capital que atua aqui dentro. É para quem você vende e de quem você compra, tá? Nesse sentido, ok, a balança comercial brasileira, ela é majoritariamente de compras e vendas com a China. Vou até pegar o dado aqui para vocês, tá? Os Estados Unidos, ele tem no Brasil... O dado que eu estou aqui de 22 no anuário está um pouquinho mais atualizado, tá? Os Estados Unidos representa 28% do capital estrangeiro instalado aqui dentro do Brasil. O segundo colocado é a Espanha, 6%. Nossa. Tá? 28 Estados Unidos, porque isso é o mundo inteiro, tá? Então 28% é Estados Unidos. A Espanha em segundo lugar, 6%. Reino Unido 5%, França 5,5% e China 4,5%. Tá? Então, o capital instalado aqui dentro. Isso tem um impacto tão grande que aí quando a gente vai olhar, por exemplo, não apenas há uma transferência de renda do Brasil para o exterior muito maior do que a transferência do exterior para dentro do Brasil, tá? Mas pior, quando a gente olha o capital estrangeiro instalado no Brasil e o capital brasileiro instalado no exterior, cara... A gente não tem nada lá. Não, até tem. Sabe onde que tá? Ah. O Brasil tem investimentos gigantescos nas Bahamas, Puta que pariu. nas Ilhas Virgens. Não, tá Puta tudo aqui. merda, a gente velho. trouxe os dados todos, tá? Nosso nas investimento Bahamas, em paraísos nas ilhas fiscais. Paraísos fiscais. Não é necessariamente corrupção, não, tá? Pode ser, mas não necessariamente. Porque lá você tem isenção fiscal. Esses lugares são paraísos fiscais porque são lugares muito pequenos que precisam de uma arrecadação tributária minúscula. Então, para eles deixar essas coisas todas isentas, o tamanho do capital que você vai puxar, que vai para esses lugares que não cobram imposto nenhum, já compensa para lugares como essas ilhas ali do Mar do Caribe, tá entendendo? Então isso são empresas brasileiras que botam sedes lá nas Bahamas, nas ilhas, ou seja, não é investimento no estrangeiro, porra nenhuma. E quando você vai ver a maior fração do capital estrangeiro brasileiro lá fora, é do governo brasileiro. Quando você desconsidera essas Ilhas Virgens, Bahamas e tal, é o quê? É o governo brasileiro com títulos à dívida dos Estados Unidos. O Brasil emprestando dinheiro para os Estados Unidos a juros baixos. Né? Então, sim, óbvio que o governo do PT, se quisesse ter um projeto estratégico de desenvolvimento, teria que romper com os Estados Unidos, teria que bater de frente com os Estados Unidos, teria que ter um enfrentamento com os Estados Unidos. Se estiver disposto a fazer isso em algum momento, jamais. E esse capital estrangeiro instalado no Brasil dos Estados Unidos aí de 28%, a maior parte deles está em Big Techs, data centers... Não, cara, esse é o problema. Big Tech não é quase nada, porque as Big Techs estão lá nos Estados Unidos. Nós só consumimos. O que tem aqui no Brasil é quase nada. Por exemplo, a Google não desenvolve Google Maps no Brasil. Pensa os aplicativos que você usa da Google. Nenhuma é desenvolvida no Brasil. Desenvolvido lá. É desenvolvido lá, roda em data centers lá, é tudo lá. Aqui na Google você tem aqui basicamente uma sede administrativa. Verdade. Porque como a gente consome esse produto, então juridicamente... Então, por exemplo, a gente está aqui no YouTube, né? Eu vi ali a denúncia do Felipe Durante lá, do professor Roque, né? Que processou ele lá. Que processou não, que deu strike nos vídeos deles lá, em tudo. Inclusive, minha solidariedade absoluta e total ao Felipe Durante aí com relação a isso. Então você vai fazer receber strike, vai ter que recorrer. Você tem que ter uma sede administrativa da Google aqui para lidar com essas coisas. Tá entendendo? Verdade. Mas se você for olhar o número de trabalhadores da Google no Brasil, é muito pequeno, porque o grosso dele está todo nos Estados Unidos. Tá lá. Né? Então a gente está falando de um capital norte-americano aqui de duas formas. De empresas da revolução tecnológica anterior,
Então nós estamos falando de empresas de automóveis, igual você tem a General Motors, você está falando de empresas de eletrodomésticos, como você tem algumas americanas, você está falando às vezes de uma pontinha, de uma Apple que vai só terminar o processo de montagem de uma coisa ou outra, ou ter uma sede de distribuição aqui no Brasil. Você está falando de capital americano que compra empresas brasileiras do atacado e de outros setores. Com a Microsoft, que está na Zona Franca de Manaus. Que está na Zona Franca de Manaus, exato, coisas assim, são coisas assim. Só que como os Estados Unidos têm um vínculo direto, presença do capital americano, um vínculo histórico muito grande, muito tempo, essa coisa vai se enraizando por vários pequenos setores, às vezes inclusive comprando empresas que já existem. E esse capital, claro, está em interesse dos Estados Unidos, não está em interesse do Brasil. O Brasil não consegue negociar com esse capital para que favoreça o nosso país. Então é deles, eles fazem o que bem entender, né? Eles fazem o que bem entender. Você tem caminho gigante para ter investimento, né? Se eles quiserem retirar ele daqui e levar para outro lugar, retira e leva, como a Ford fez. Ford falou, quer saber? Eu estou em quarto, quinto lugar ali no mercado brasileiro automobilístico, quem domina é primeiro a Fiat, depois Volks e GM, eu estou bem atrás, ali eu realizo um lucro menor, é veículo de menor porte. A Ford falou, quer saber, eu pego a minha unidade lá da Argentina e comercializo os carros meus pela unidade de produção da Argentina no Brasil, vou fechar. Então, mas isso aí não é uma escolha só da empresa em si, isso aí é valor. Claro. Se tiver uma isenção, se tiver um benefício, eles vão ficar aqui, eles não estão aqui porque vou fazer um acordo comercial com o Brasil, eles não precisam disso. Não. Eles estão aqui porque de alguma forma tem um benefício. Eles foram para a China porque a mão de obra lá era barata, produzir pra caramba. Aqui a mão de obra é barata, mas tem um entrave jurídico que todo mundo fala que é um problema que a gente tem, um entrave jurídico aqui, de leis trabalhistas, acaba causando um desgaste entre a produção e o produtor ali. Então eles estão aqui não é porque eu vou sair do Brasil porque... Não, é porque aqui tá, de alguma forma, não tá compensando para eles. É claro, se eles saíram é porque não tá compensando. Isso é evidente. O capital faz os movimentos pensando no seu lucro imediato. E o que eu tô dizendo é isso. Se o Brasil quiser um projeto estratégico de desenvolvimento, você vai ter que ter decisões, vai ter que tomar medidas que não seguem a lógica do lucro imediato. Então, por exemplo, as empresas do setor automobilístico chinesas que se desenvolveram, elas passaram décadas realizando prejuízo. Décadas, até ter condição de competir, óbvio. Isso pensando em termos capitalistas mesmo, tá? Então estou mostrando, se o PT quiser romper com essa lógica, se a gente quiser se desenvolver em cadeias chaves, isso não vai ser feito primeiro pelo capital privado, que óbvio não vai estar disposto a ficar. Primeiro que eles nem têm capital para isso. Capital, exato. Né? Eu já vi pessoal, os capitalistas brasileiros são muito grandes, etc. Perto do que é o capital a nível mundial, são muito grandes para nós, relés mortais trabalhadores, claro, né? Mas porque é o capital, o que é o cara lá da Master, que fez todas as bizarrices aí e tentou fugir do país, acabou de ser preso. O capitalismo a nível mundial, aquilo ali é um cara chinfrim. Chinfrim do chinfrim do chinfrim. Para o capitalismo brasileiro é um cara que tem força. Né? Quando a gente fala do Estado, por exemplo, eu acho engraçado quando eles falam assim, nossa, o Brasil investiu 50 milhões. Aí a galera fala, caralho, 50, isso é nada. 2 bilhões, cara. 2 bi, não é nada, não é nada. Projeto brasileiro de presença nada. social, 23 bilhões em 4, 5 anos. Isso não é nada para a inteligência artificial e não é nada nem para as finanças públicas brasileiras, porque é 23 bilhões em 5 anos. A arrecadação líquida do Estado brasileiro deve estar em torno de 1 trilhão, aí mais ou menos. Aí façam seus cálculos. Vou te falar que eu acho que são 3 trilhões. Né? Não, mas é a arrecadação total. Eu falo a líquida, porque boa parte dessa arrecadação aí é com dívida. Sim, com rolagem da entendi, dívida. Entendi. Tá? Isso aí é verdade. Isso, é o processo de rolagem da dívida. Mas a arrecadação líquida é aquela que vai ser de fato empregada, utilizada dentro do orçamento. Mas o Brasil tem condição de... Passa 3 trilhão ali. Passa 3 trilhão, né? Que aproveita é 1 trilhão, mais ou menos. Mas você entendeu o tanto de dinheiro que passa, mano. Não, passa. Sim. É muito. Quando o cara fala recurso, 2 bi perde 3 trilhões que rodou ali dentro. Claro. Mas o Brasil tem condição de trabalhar em déficit, assim, de falar, vou gerar um déficit aqui internamente de 50, 500 bilhões aqui. Do dia pra noite, ele pode falar quanto que ele vai trabalhar com déficit? Por isso que mexer nisso aí, Rodrigo, significava, por exemplo, você vai ter que estatizar as principais estruturas produtivas brasileiras. Senão você não faz nada. Para conseguir, primeiro,
ter recursos que advêm dali, definir as prioridades, porque é isso, o mercado é isso que o Robertinho acabou de falar. O mercado é para onde aponta o nariz. Para que eu vou pensar, por exemplo, em termos alimentares, no preço aqui do produto brasileiro, no preço que o consumidor brasileiro vai pagar, se eu vendo café, a carne, vinculado ao dólar, muito mais caro. Eu estou me lixando se o brasileiro vai pagar R$50 um saco de café de má qualidade. Eu quero vender o meu lá por $50. Claro. E pronto. Claro, então para você ter intervenção nisso aí, você tem que mexer no mínimo nas estruturas produtivas centrais do Brasil, você tem que dispor delas, tem que ter elas. Ao contrário do que o governo PT e Fernando Henrique Cardoso fez. Eu acho que tem uma dificuldade maior, Machado. Ah. É lógico, isso que você fala é uma baita de uma dificuldade, né? Você vai ter que romper os elos dos donos da cadeia de produção, em tese, né? Exatamente. Mas e a galera daqui tá pronta para peitar todo esse processo? Porque aí você vai precisar de uma mão de obra que também vai ter que se ralar, vai ter que ralar por um tempo. Porque quando você entra nesse processo, não dá para você falar, nossa, a mão de obra industrial, o pai pagar melhor, vai pagar bem. No primeiro momento não é isso. É um trabalho até você realmente estabilizar essas colunas, até você levantar essa casa, até você fazer a fundação, é só o trabalho pesado, pagando pouco mesmo. Não penso não. Você vê os excedentes que a gente vê, quando a gente mostra ali na Petrobras, é porque, veja, o que rege a lógica do mercado, guiado aí pelo... o que importa é o quanto que o outro paga. Vou dar um exemplo que já aconteceu em reuniões de negociação envolvendo o Vale do Rio Doce, estudos que nós de Laes fazemos. Sabe esses cálculos de produtividade absurdos que a gente mostra no anuário aí? O cara paga o salário em meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Adoro as respostas do pessoal da Vale aos nossos estudos. Eles nunca questionaram um número. E eles são os mais diretos possíveis. Eles falam assim, e já aconteceu várias vezes, tá? Várias vezes, quase todo ano. Eles falam assim, legal o estudo, tá tudo certo, é isso aí mesmo, entendo a perspectiva suas, o que vocês estão querendo fomentar e tudo mais, mas para nós o que importa é o seguinte, as outras empresas da mineração tá pagando menos do que a gente. Então a gente vai pagar menos. Tá entendendo? A produtividade aqui cresceu. O preço do minério subiu, quando é o caso, subiu. A gente está tendo um ganho aí que dá aquela coisa toda que o cara paga o salário. Só que na empresa aqui do lado do setor da mineração está pagando menos do que a gente. E o que o mercado determina, a concorrência dos trabalhadores, é a concorrência com as outras empresas da mineração. Quanto a Vale paga e elas pagam, nós estamos pagando mais alto, a gente quer pagar menos. Lá tá pagando, do lado paga 1.500, esse tá pagando 1.502. A gente paga 5.000, a outra paga 3, a gente paga 4, a outra paga 2.500. Então não, a gente quer pagar 2.500. Vocês têm condições de pagar 8.000? Temos, mas nós podemos pagar metade. Tá entendendo? Sim. Então acho que não, você poderia muito bem reduzir jornada de trabalho. Por exemplo, o problema da tecnologia hoje, só como é que você vai fazer isso? Vai negociar isso com grande capital, até com médio capital. O problema da tecnologia coloca a redução da jornada de trabalho como imperativo. Gente, os impactos, tive uma discussão com o Sacana a respeito sobre isso, os impactos vão ser chocantes. Vocês imaginam a produtividade, a elevação da produtividade com a inteligência artificial, que agora atinge o trabalho de média e alta qualificação. Sim. As evoluções tecnológicas anteriores batiam mais diretamente no quê? No trabalho mais diretamente manual, como as pessoas chamam. Mesmo, Agora, a produtividade, a inteligência artificial não faz nada, tá? Quem faz são as pessoas. Só que a diferença é que um engenheiro na construção civil, usando a inteligência artificial, um software especializado e treinado para construção civil, um projeto que levava 3 meses para fazer, ele faz agora em 3 dias. Ele vai supervisionar o que a inteligência artificial fez. Eu estou dando números fictícios aqui, tá, gente? Mas é só para ilustrar o tamanho do impacto. Se em 3 meses ele passa a fazer agora em 3 dias, significa que, na média, o mercado vai precisar aí de 30 vezes menos engenheiros. Porque uma quantidade 30 vezes menor dá conta do trabalho que antes. E você vai para coisas como design, programação de computador. Né? Aí eu vejo essa galera fazendo essas coisas de alta ajuda aí, né? Tem um carinha que fala, eu até gosto, que já foi no Flow algumas vezes, esqueci o nome dele, é um cara de origem japonesa. Ele fala assim, ninguém vai substituir a minha mão, o meu trabalho, né? A inteligência artificial não é capaz de fazer o que eu faço. É verdade, não é capaz de fazer o que você faz, que é um cara de alta qualificação, um cientista da computação, que cria coisas novas, formado na universidade top. Só que 90% dos programadores é fast food, é programação de técnicas já padronizadas. Tá entendendo?
Isso aí, a inteligência artificial vai substituir? Não. Só que um trabalhador qualificado vai usar a inteligência artificial e vai fazer o que antes precisava de 10 programadores. De 10, 15 programadores. É varrer esse setor. Para não falar na parte de design e tudo mais. Cara, como que você... E um país como o Brasil é duplamente penalizado. Porque aí o Sacani falou comigo, com toda razão. Ah, não, mas vai cria novos ramos de produção, novos empregos que antes não existiam. Surge uma coisa nova. Então vai ter as pessoas que vão treinar a inteligência artificial, tem as pessoas que vão produzir a inteligência artificial. Ah, legal. As pessoas que vão produzir a inteligência artificial, nenhuma delas é no Brasil, porque o Brasil não produz inteligência artificial. O projeto brasileiro de inteligência artificial é o Brasil adaptar as ferramentas que já existem para elas serem aplicadas aqui. Ou seja, nós vamos sofrer os efeitos e a geração de emprego, nada. Treinamento de inteligência artificial, esse tipo de emprego pode se generalizar no Brasil sim. Que é terrível. Eles usam mão de obra na Índia, na África, aos montes. E é a mais barata. A mais barata, trabalho intenso, o cara tem que... E o pior, a pessoa exposta... Isso é pior do que aquele call lá que a galera fica... Muito pior. Bom dia, alô, bom dia, alô, bom dia. Porque esses treinamentos é coisas assim, para evitar, por exemplo, que o cara usa a inteligência artificial para ir atrás de, por exemplo, de crianças em coisas de pedofilia. Então, como é que a pessoa treina? O algoritmo é treinado. Essa pessoa tem que tentar fazer, ela tem que expor o algoritmo a imagens disso, a situações envolvendo isso, para ir ajustando as variáveis dele lá para que ele não atue nessa direção. Então, o cara fica exposto a isso o dia inteiro. O psicológico do cara vai embora. Vai embora. Tá todo louco, Você tá entendendo? Pagando a energia dele, essa coisa dele, treinamento. Isso aí é um tipo de coisa que, como aconteceu com o Uber, pode começar a se generalizar no Brasil no futuro. Treinamentos de algoritmos de IA das mais diversas... E esse treinamento, uma vez que o algoritmo é treinado, inclusive nas partes mais qualificadas, depois é exatamente para ser usado na área e não precisar mais daquele conjunto de profissionais que precisava antes. Não, aliás, vocês fazem esse estudo se a IA, por exemplo, vai diminuir a capacidade de emprego, de criação de empresas? Fazemos. Nós fizemos, para o serviço público, a gente fez no ILAESE um estudo amplo sobre o servidor público brasileiro, mensurando o tamanho do impacto no serviço público no Brasil. Os 70% vai ser parcialmente impactado. Nós pegamos as ocupações, uma a uma, do serviço público brasileiro, a atividade específica que a pessoa faz, e pegamos o conjunto dos estudos que analisam as funções que vão ser parcialmente muito afetadas e menos afetadas. Só 15% do serviço público vai ser pouco afetado. Caralho. Todos os outros 85% vai ser ou parcialmente afetado ou muito afetado. Essa parte pouco afetada, isso não é a parte geracional não, né? A gerência ali, porque essa IA vai entrar muito forte. Muito afetada. É parte de limpeza, a parte menos afetada é parte de limpeza, verdade, entendi, algumas partes de segurança, são essas partes mais diretamente manuais, são essas que a IA impacta. Você falou, o médio e o alto, esse vai ser impactado mais diretamente. Impactado, E vem aí um novo processo para impactar o mais diretamente manual, tá? A robótica chinesa, assim. A robótica na China está no nível muito mais avançado que qualquer outro lugar. Uma das empresas, eu ainda quero ver, tá? Não fico fazendo projeções de futuro só baseado no que já existe. Eu não faço projeção de futuro baseado no que eu acho que vai existir. Vocês devem ter visto a reportagem dos robôs chineses, assim, do exército, fizeram animação do exército de robôs chineses. Vocês viram isso? Vi. Que já são robôs que reproduzem os movimentos humanos, aptos para trabalhos repetitivos, que trabalha por 24 horas. Tá entendendo? Tem uma fábrica na China que eles falam, fábrica do escuro, uma coisa assim, não precisa de luzes lá dentro, porque ela é 100% automatizada já, não precisa acender a luz. Só bom trabalho lá. Sim, exatamente. Do mercado ali também é assim, né? Limpeza doméstica, né? Trabalho doméstico, essa parte robôs que fazem boa parte do trabalho doméstico dentro da China. A parte de limpeza já tem robôzinho para limpar. Já está no Brasil e tudo, todo lado. Mas na China ainda mais sofisticados ainda, né? Lá a parte robótica tem em todos os lugares, assim. Eu acho bom em tudo isso, tá, gente? Acho ótimo que tem esses desenvolvimentos. Eu também acho, mas o problema é que é usado contra a gente. Então, para você mexer nisso, só para você ter uma redução drástica da jornada de trabalho no Brasil, você tem um enfrentamento com todo o alto capital brasileiro. Só para entender o que eu estou falando. Quando eu defendo a via revolucionária, não é porque eu sou apegado a coisas mais radicais.
Não, Você acha que você vai... né? Não, cara, se desse para resolver o problema de forma mais tranquila, eu preferiria. Se houvesse saída para resolver o problema de forma consistente, continuada, claro que eu preferiria. Por que eu vou querer que seja a forma mais conflitiva, que vai exigir luta, embate direto, com possibilidade de pessoas feridas, mortas, guerra? Porque eu não quero isso. Eu não vejo outra saída. Só que via revolucionária também, tá? Se tiver muito organizado, se for muita gente, acontece um processo com muito menos conflito que você imagina. Porque a força do grande capital está no seguinte, é quando as pessoas estão quietas. Porque o capital é essas pessoas, o poder do capital, o poder de colocar essas pessoas em movimento para ele. Se a maioria das pessoas estão organizadas e não aceitam fazer, o dinheiro da pessoa na conta não vale mais nada. O poder dela sobre essas pessoas não significa mais nada. Eu entendo assim que você tem uma vontade de acelerar o processo, mas será que não é inevitável a superação do capital, cara? Não, eu não tenho vontade de acelerar o processo, não, Rodrigo. Diante desse cenário que você fala, né, eu acredito que em algum momento a gente vai ter que se unir e falar, já não dá mais pra humanidade, e vai ser superado. Eu acho que a gente já está atrasado, na minha opinião, tá? Não é que eu tô acelerar o processo, eu quero que a gente vá numa direção diferente do que para onde esse processo está nos conduzindo. Tá entendendo? E eu acho que quanto mais tempo a gente demorar para fazer isso, pior vai ficar. Não vai ficar melhor, pior vai ficar. Por exemplo, uma das características que essas evoluções tecnológicas estão trazendo é uma fragmentação dos trabalhadores num nível gigantesco. Por meio do trabalho à distância, por meio da fragmentação das diversas modalidades de tipo de trabalho, da concentração dos trabalhadores em locais mais específicos do mundo, como acontece com as indústrias de tecnologia hoje, que estão todas concentradas nos países sedes. A revolução anterior estava tudo concentrado no leste asiático. Lá dos anos 50, 60, era necessário que ela estivesse espalhada pelo mundo. Já não é mais necessário isso. Então, eu não acho que é acelerar o processo. Eu acho que é fazer com que o processo vá nessa direção. E para fazer com que ele vá nessa direção, tem que ter enfrentamento. Tem que ter enfrentamento com o capital a nível nacional, tem que ter enfrentamento com o capital a nível internacional, em todos os sentidos. Isso para você adequar a jornada de trabalho, para você permitir que a população brasileira, para o pessoal ficar... O nível de educação no Brasil, gente, a Argentina desmonta completamente o argumento de que o problema é o nível educacional. A Argentina tem uma educação básica que só vai perder para os países de ponta aí no mundo, que é muito superior à brasileira. Na Argentina, o professor que dá o que aqui seria primeiro a quinto ano, ganha mais que o professor da UBA, da Universidade de Buenos Aires, que é a Universidade Pública de Buenos Aires. O professor da escola básica lá ganha mais do que o professor universitário. E o ensino básico argentino, de um modo geral, é muito bom. Se você for nos lugares mais empobrecidos da Argentina, são pessoas que têm um bom domínio de leitura, que leem, inclusive, têm hábitos nesse sentido. E a Argentina é o Brasil acelerado. A Argentina não está melhor que o Brasil, não. Está pior, porque não adianta ter pessoas qualificadas se não tem onde essas pessoas qualificadas atuarem. Quando eu bato nessa questão da produção, do que nós estamos fazendo, dos setores estratégicos, não é à toa. Por que o governo Bolsonaro se sentiu tão confortável em atacar as pesquisas na universidade pública? Parte de uma base concreta. Essas pesquisas não são usadas, na sua grande maioria, para nada, porque não tem produção de tecnologia no Brasil. Então, o que o grande capital brasileiro quer? Então, vamos cortar gasto público em pesquisa, porque nós não usamos mesmo. Arranca todos os projetos de pesquisa, da CAPES, etc. Aí você faz aqueles discursos de... eles ficam lá fazendo tese de marxismo e tudo. Se você pegar a CAPES, o grosso da CAPES é todo ciências exatas e biológicas. Ciências humanas é muito menor. E marxismo dentro de ciências humanas é insignificante. Sim, é um ataque à universidade pública brasileira. No seu conjunto. Né? Então, para quê? Que vai ficar lá? Eu me lembro quando eu fiz universidade, né? Ficava lá o pessoal da física na FMG, um departamento muito competente, um dos melhores do Brasil na época, desenvolvia física de materiais, assim, materiais novos, que permitia condutividade. Se você pegar um fio aí na rua, 90 e tantos % da energia que a gente produz, ela é dissipada na distribuição. Não é usado. Então os caras desenvolviam lá materiais que permitiam um aproveitamento 100 vezes superior a isso, mas que o material ainda era muito caro para ser produzido, não era viável de ser usado. Você fala, para que a gente vai ficar fazendo isso? A gente não está na vanguarda de nenhum desses processos, nós estamos gastando esse dinheiro que não é utilizado em nada. Então o que você faz? Você inverte o processo do Brasil? Não.
corta o gasto público com pesquisa. Libera um espaço no orçamento, esse espaço do orçamento pode tentar ajudar a resolver o déficit fiscal brasileiro. Por que o Lula não vai fazer nada? Porque não quer romper com ninguém. Ele quer resolver o problema do déficit fiscal brasileiro. Então tem como ele fazer uma revolução na produção de conhecimento do Brasil? Não tem. Porque ele tem que cortar gasto. Percebe? Ele não quer ter enfrentamento com as principais empresas. Então tem como ele aumentar a arrecadação do Brasil drasticamente? Nada. As coisas que ele fez uma batalha aí, que eu acho que é até melhorzinho do que estava posto antes, é mexer na fração irrisória do grande capital, nem chega lá nos juros, lucros e dividendos. É nas operações de IOF. São transações bancárias, assim. Para não deixar o dinheiro sair do país. Né? Sim. Para tentar segurar isso aí, porque realmente isso aí é uma... Ok, eu não acho que isso foi ruim. Mas é uma coisinha desse tamanhozinho e ainda assim feita com necessidade, porque o país tem déficit fiscal. Não está vinculado a um projeto estratégico nenhum. Por aí vai. Isso aí dá para ficar aqui horas. Você quer falar de segurança pública? Eu ia falar, Por favor. Gente. Você falou que eu não ia deixar de falar e... É porque o Cabeleira já falou isso aqui até em outros momentos, que você conseguiu traçar uma... Como se fosse uma sincronia entre os estados que têm mais desenvolvimento, mais indústrias e a violência. O Machado fez uma análise do que acontece no Rio de Janeiro que eu não vi ninguém fazer. Tá? Todo mundo vai explicar o que acontece no Rio de Janeiro, numa análise de segurança pública, tem que fazer um enfrentamento imediato, né? A esquerda não sabe falar de segurança pública a curto prazo, o que a gente tem que fazer para resolver esse problema, que realmente as pessoas não aguentam mais. Né? O Brasil, ninguém aguenta mais ter seu celular roubado, né? Lá nas comunidades, a população não aguenta mais ser vítima do traficante, e aí cada um tem uma solução para essas coisas. Mas o Machado, eu vi ele fazendo uma análise que eu não vi ninguém na internet fazer, e eu gostaria de falar sobre isso sim hoje. Eu até aproveito a oportunidade para responder alguns comentários que foram feitos nesses vídeos. Eu acho uma coisa, mas é normal, isso faz parte do processo de debate, né? As pessoas tiraram conclusões que eu não tirei daquele material, mas eu vou começar daquele ponto de partida, para quem não viu o vídeo, né? Eu chamo a atenção o seguinte: o Rio de Janeiro é o estado e a capital em maior decadência no Brasil no último século. Por várias razões. Primeiro, o Rio de Janeiro já era uma cidade gigantesca, por ser a capital do Brasil, porque era a capital do Brasil. No início do século XX, o Rio de Janeiro tinha mais de 1 milhão de habitantes, São Paulo tinha 100 mil. Tá? O Rio tinha bem mais de 1 milhão, São Paulo tinha 100 mil habitantes, para vocês terem ideia. E é uma cidade que perdeu o status de capital do Brasil, que passou para Brasília. É uma cidade que sobrevivia muito disso. Ser a capital do país faz com que os recursos migrem para aquele lugar. Basta ver Brasília. Brasília tem um PIB per capita padrão França. Tá? Claro, salários elevadíssimos para um setor muito grande que tem todos que se mudar para lá, por todo aquele aparato e tudo mais. Ou seja, tem muita transferência de riqueza do país inteiro para a capital, por ser a capital. Razões óbvias. O Rio de Janeiro deixou de ser a capital e é uma zona metropolitana inteira do Rio ali. É uma região que passa por um processo de desindustrialização absoluta. No Brasil ela é relativa. O que significa que ela é relativa? Que não é que a indústria do Brasil ela está caindo absolutamente. Mas em comparação ao desenvolvimento da produção a nível mundial, o papel do Brasil está se reduzindo. Então o Brasil cai relativamente ao mundo. Tá? O Rio não, ela cai absolutamente. O Rio hoje é completamente dependente da Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, está sediada lá e tem seu principal centro produtivo em Maricá, ali do lado do Rio de Janeiro também. Sem os royalties da Petrobras, inclusive, o estado do Rio de Janeiro quebra. Ora, ter essa desindustrialização absoluta significa uma cadeia de valor pequena, significa desemprego em massa, significa informalidade em massa, significa um caos social. E é evidente que um país, uma cidade que tem essa decadência tão acelerada num aglomerado urbano de 20 milhões de pessoas, que é a zona metropolitana do Rio de Janeiro, vai estar muito mais aberta, exposta ao crime em diversos sentidos. Isso para mim é óbvio. Mas então, Gustavo, a criminalidade se reduz a isso? Óbvio que não. Então teve pessoas que analisaram os dados lá, e eu mostrei, dentre outras coisas, que Fortaleza é uma das cidades do Nordeste que mais se desenvolveu no último período. Não quer dizer que Fortaleza a situação seja boa não, tá?
Você fica comparando Fortaleza, por exemplo, com Recife, ou com Salvador, por exemplo. Fortaleza é uma cidade que, economicamente, em termos de emprego, desenvolveu mais do que Salvador. Ah, mas por que o mundo está acabando em Fortaleza? Tem toda uma circunstância específica que envolve Fortaleza, porque Fortaleza e Natal é a rota do tráfico de drogas para a Europa. A Europa, né, tá ali relativamente perto, tá, gente? A gente esquece, acha que a Europa está muito mais perto de Fortaleza e Natal do que Rio de Janeiro, mas muito mais. Né? Então, o tráfico de drogas brasileiro hoje, ele alimenta fundamentalmente a Europa. Os Estados Unidos fica a cargo do México. A produção de cocaína, ela é feita em 3 lugares no mundo, gente. Colômbia, Peru e Bolívia em menor parte, mas sobretudo Colômbia e Peru. Então o tráfico brasileiro hoje assumiu o controle dessa rota que leva a droga do Brasil, primeiro o Brasil um dos principais centros consumidores, e depois via Natal e Fortaleza para a Europa. Ora, entrou com força total, alguns lugares, PCC, Comando Vermelho, destruindo as facções locais para assumir esse controle. Então Fortaleza tem um cenário específico ali. Tá? Tem um cenário específico que faz com que tenha uma situação, essa situação implantada. O que eu chamo a atenção ali no meu vídeo primeiro, é óbvio que tem uma questão social envolvida. Evidentemente que um lugar onde a vida é muito fodida, a propensão a você aderir à criminalidade é muito maior. Tem um segundo fator que não pode deixar de ser considerado, tá? Que é a própria criminalização das drogas, que não pode deixar de ser falado. Que gera isso eleva o valor desses produtos de maneira absurda, total. E que gera Você destruiria o tráfico de drogas numa questão de segundos, se a droga fosse utilizada. Se aumentar o tráfico de droga, o consumo de droga pelas pessoas, cara, não sei de onde tiraram isso. A pessoa ia estar aqui e falar, pô, eu não sou usuário de cocaína, mas agora que é legal, eu vou lá utilizar. Eu não conheço nenhuma pessoa que teria um raciocínio desse jeito, você tá entendendo? Eu acho que nessa hora não é o que vai entrar, é o que já é. Por exemplo, é o cara que fuma, quando não tá com cigarro na mão, ele fica sem fumar. Se você ele acha a hora que ele quer, cara. Eu lá em Belo Horizonte, se eu quiser usar, eu chego lá em Belo Horizonte hoje e eu garanto pra você que eu adquiro hoje à noite, tá lá na minha casa. Aqui também, pô. Aqui em Araguari também. Sim. Então não é essa a dificuldade. Claro, você iria fazer o contrário do que você faz com as bets aí, na minha opinião, que é uma droga. Você ia fazer o contrário do que você faz com as bets. Você ia taxar, evidentemente, isso aí. Você poderia direcionar esse recurso, por exemplo, para tratamento, para política de combate às drogas e coisas desse cenário. Iria quebrar toda essa questão do tráfico ilegal que existe no Brasil. Tem nada a ver com a apologia do consumo. Tá? Tem nada a ver com apologia do consumo, até porque eu não sou apologista em sentido algum. Fala assim, mas a pessoa tem a liberdade individual de usar. Tá, a pessoa tem liberdade individual de bater a cabeça na parede, não é por isso que eu vou estimular as pessoas a fazer isso. Né? Então, isso é um segundo ponto. Tá? Eu tô contra a punição? Claro que não. Também não tô. Eu sei, as pessoas estão aí com a questão da segurança pública, que é uma coisa que aflige a vida das pessoas o tempo todo. Você não pode esperar que os problemas da sociedade se resolvam para poder mexer na questão, mesmo sabendo que você tem uma explicação social para a coisa. Evidentemente, tem que ter punição, sim. Óbvio que tem que ter. O enfrentamento imediato é necessário. É necessário. Agora, isso não me faz cair em coisas, tá? De achar, por exemplo, que você vai ter uma política de extermínio em massa para resolver o problema. Sabe o que é a política de extermínio em massa? É prisão e assassinato de milhares de inocentes. Você tem um processo de investigação, não é por um excesso de capricho. É porque a possibilidade de você errar e identificar quem é que está cometendo um crime, ela sempre existe, ela sempre é grande. A possibilidade de você cair em caricaturas, num país racista como o Brasil, é negro na favela, então é potencialmente criminoso. Existem estudos, por exemplo, lá em El Salvador, que é um lugar bem pequeno, né? Fizeram lá um processo de repressão massivo. Tem uma prisão lá, nova inclusive, se não me engano, o Eduardo Bolsonaro esteve visitando lá esses últimos dias. Para 40 mil pessoas. Tem estimativas de que 22 mil pessoas são inocentes. Estimativas. Para entender a dinâmica disso aí, tá? Eu aconselho um documentário. De onde é um dado desse? São estimativas, porque as prisões são feitas sem investigação. Entendeu? Vocês podem pesquisar, tem um grupo internacional que fez uma pesquisa e estimou
quantos provavelmente ali são inocentes. Porque o que acontece? Você tá caindo na pseudociência que você fala que você não acredita. Sem Não, dados, não. Sem dados, Mas você não fala não, Machado. É porque você não tem como ir lá investigar um por um, que é exatamente o que o Estado não fez. Tá? Você tem métodos consolidados que te permitem entender o seguinte: quais foram os critérios de prisão que eles utilizaram ali? Você está entendendo? Considerando esse critério, você já tem antecedente de dados com relação a investigações que foram feitas antes. Quantas se revelaram verdadeiras? Quantas se revelaram falsas? Quando esse mesmo tipo de critério foi utilizado para executar uma prisão ou identificar um suspeito. Então você tem métodos para poder fazer isso, para poder fazer esse tipo de estimativa. Quando você faz prisão em massa, sem investigação de cada caso, você está cometendo um monte de prisão de inocente. Tem um documentário na Netflix ou na Prime, não me lembro, que é exatamente desses casos de pessoas que estão presas, condenadas nos Estados Unidos e são inocentes. Você acha que isso não pode ser semelhante aqui no Brasil também? Não como El Salvador. Porque muitos falam que a gente faz encarceramento em massa. Fazem encarceramento em massa. No dia de 8 de janeiro lá, todo mundo tava lá. Só que os encarceramentos em massas aqui, muitos deles são sem investigação, baseado em preconceito e tudo mais, e muitos são baseados em prisão em flagrante. É diferente de El Salvador, que saiu aqui, ó, tá aqui a lista dos suspeitos, prende todo mundo. Uhum. Entende como é que a pesquisa pode ser realizada? Tá aqui a lista dos suspeitos, prende todo mundo, bota todo mundo na cadeia. Só porque é suspeito, não teve uma investigação. Não teve uma investigação que prova realmente a pessoa estava envolvida no crime. A pessoa está envolvida no crime. Você está entendendo? Eles falam que Bukele prendeu muitos membros de facção. Né? Com certeza no meio dessa turma foi muitos membros de facção. E esses membros de facção, eles têm identificações, marcações. Chega que lá no provam alemão. Que eles são... Como é que você sabe quem é da facção e quem não é? Tá entendendo? Por exemplo, fizeram aquela ação lá, né? Que, na minha opinião, foi pura publicidade. Do Rio de Janeiro. Aquela ação do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho saiu do morro? Não. Eles estavam comandando o morro no dia seguinte. No dia seguinte. Então, se você quiser fazer uma ação lá em El Salvador, o que eles iam chegar? Eles iam chegar lá no alemão, além de ocupar, prisão de 2, 3, 4 mil pessoas. Quem são as pessoas exatamente que estão no crime? Todos que nós identificamos como suspeito, onde a maioria certamente não é. Suspeita é isso. Não sei, eu tenho que investigar ainda. E quando eu investigo, boa parte dos casos eu vejo, não são. Uhum. E aí vem as caricaturas, os preconceitos e tudo. Prisão em massa, joga todo mundo na cadeia. Aí, ó, dinheiro público para prisão. O Brasil já tem quase 1 milhão de encarcerados. Nós vamos ter que criar prisão para 5 milhões. Vai ter que aumentar imposto, né? Mas muito. Como que vai pagar a conta desse pessoal? São 5 milhões de pessoas, onde para você prender 5 milhões de pessoas, se você quiser ter investigação de um por um, investigação decente mesmo e tudo, então você vai ter que ter aí mais 5, 10 milhões de investigador. Bota aí na conta. Aí, olha, tem um setor no Brasil que é preconceituoso mesmo. Tem um setor no Brasil que então não está propondo fazer isso, não. Até porque isso aí significaria, então, que ele vai ganhar muito menos, porque vai ter que aumentar o imposto aí, a carga tributária brasileira vai ter que ir de 33% para 40%. Só para poder arcar com o esquema de investigação, de etc., você vai ter que multiplicar por 5 o número de policiais, você vai ter que multiplicar por 5 o número de prisão, você vai ter que aumentar o número de servidor público absurdamente, porque esses policiais são investigadores, servidores públicos, vão ter que ser bem remunerados. Aumentar os policiais e trem, isso aí não vai impactar no valor final. Agora, se você falar que você vai aumentar o judiciário, que já é o mais caro do Brasil. Você vai ter que aumentar o judiciário absurdamente para fazer essas investigações. Talvez a inteligência artificial pode ser usada nesse processo aí. É outra história. Outra história. Aí veja só, aí eu sei o que um setor do Brasil quer realmente, e a gente tem que desmascarar isso. Fala realmente, eu não quero que aumente esse tudo não, eu quero que simplesmente pega aquela porra daquele pessoal lá da favela, é isso que as pessoas pensam mesmo, e bota tudo na cadeia. Tá entendendo? Pega todo mundo na faixa etária X, que tá na idade X, que seja suspeita. Assim, não, o povo não pensa assim não, mas tem um grupo no Brasil que pensa. Tá. É porque você fala assim, tem um grupo no Brasil que pensa. Eu já vi pessoas falando do meu lado, porque foram roubados, ou que teve o carro roubado, vai falar assim, eu deveria pegar uma metralhadora e nessas favelas aí sair atirando todo mundo. Tá entendendo? Tem um grupo minoritário no Brasil que pensa isso. Tá? Mas isso aí é igual o grupo que vira e fala assim, ó, o policial é tudo vagabundo. A minoria dos policiais são vagabundos, mano. Sim. Você entende? É uma visão generalizada de uma minoria e aí você inclui todo mundo no mesmo pacote. Eu tô falando assim, é errado, mas é uma visão. Mas o central aqui, independente de quantas pessoas sejam, que eu tô chamando a atenção,
é que por trás desse argumento punitivista, você recai nessa conclusão. Você tem que sair fazendo encarceramento em massa por onde a pessoa mora, pela cor da pele, pelo lugar que ela está. Porque se não for isso, a pessoa tem que ter consciência que ela está defendendo que o Brasil tenha 4 milhões de policiais a mais, que o Brasil tenha prisões para 4 milhões de pessoas a mais, você está entendendo? Que você vai ter que aumentar o número de investigadores várias vezes, vai ter que ampliar o poder judiciário para poder dar conta de tudo isso aí. E se você quer isso, você vai ter que aumentar a carga tributária de maneira drástica. Então a pessoa vai entender isso e ela fala, não é isso que eu tô... Você está entendendo? Então o que você vai fazer? Você tem que ter punição? Claro que você tem que ter punição. Você tem que procurar ter um mínimo de segurança pública, que inclusive não é só em bairro de elite, né, que tem a segurança pública de maneira muito diferenciada, sobretudo em grandes cidades. Claro que você tem que ter. Agora, o central é você atuar para resolver os problemas sociais do país, que fomenta a criação da criminalidade. E fomenta mesmo, gente. Você acha que é tranquilo? Você nasceu lá numa condição social onde você não estudou, você teve acesso a uma escola pública de 5ª categoria. Eu tive acesso, estudei só em escola pública. Uma escola pública que eu estudei, onde estudava escola classe média do município onde eu morava. Bem melhor. Eu tinha uma mãe que era professora. Meu pai também é um cara que tem uma enorme cultura, embora só foi fazer curso superior depois. Então eu cresci sendo estimulado na minha casa, eu aprendi com minha mãe a ler literatura, você está entendendo? Eu aprendi com meu pai a ser uma pessoa que adora mapas, informações de geografia, ir atrás do pai. Meu pai colecionava aqueles almanac Abril, que eu passei a minha infância olhando, aqueles almanacs Abril com as informações dos países, com mapa mundi, aqueles guias rodoviários. É muito fácil eu ter sido estimulado na minha casa pelos meus pais a vida inteira. Minha mãe professora estadual e tudo. E depois eu querer apontar para todo mundo por que você não estudou como eu. Né? A pessoa que nasceu num contexto completamente diferente, que não foi estimulada para essas coisas, que os pais não tiveram esse tipo de influência também com relação aos pais deles. Aí de repente a pessoa ela tá diante da seguinte situação: eu posso ir trabalhar no comércio, ganhar um salário mínimo, trabalho repetitivo, maçante, atendo milhares de pessoas por dia, ou eu posso entrar naquela facção ali e vou ganhar 10 mil. Aí a pessoa vai para o comércio. Aí passa 1 ano, 2 anos, ela está lá se ferrando. Ela não conseguiu ter nada, ela não consegue nem pagar um aluguel de uma casa. Ela fica ali sonhando em ter aqueles produtos de consumo, A, B, C e D, que ela vê a pessoa tendo, o celular bom, aquilo, ela não pode ter nada disso. Ela fala assim, caramba, eu vou entrar naquela facção ali só uns 2, 3 anos para mim poder pelo menos adquirir isso, para mim pelo menos poder comprar isso. Eu estou dizendo isso só para dizer o seguinte, você está entendendo? É muito fácil para a gente que está de fora negar toda essa pressão social que existe sobre esse setor. Vai ter alguns que vão sofrer essa pressão e nunca vão para a criminalidade? Vai. Agora, uma grande maioria. A grande maioria. Agora, vai ter um grupo grande que necessariamente vai aderir. Os 100 e poucos que eles mataram lá no Alemão, vai ter outros 100 e poucos novos no lugar na semana seguinte. Machado, assim, eu concordo com tudo que você... Com tudo, não. Eu concordo com a grande maioria das suas posições, até porque você é o cara que pesquisa, que estuda, que se dedica mesmo, né, a entender os assuntos. Sim. Mas aí quando você fala da liberação das drogas e tudo mais, cara, não vai mudar nada. Essa galera que tá lá, que é o traficante, você vira pra ele e fala assim, ó, agora você pode vir aqui legalizar seu negócio e o Estado vai te cobrar 30%. Aí você vem aqui, monta sua boca de fumo aqui, paga 30% e tá tudo certo. Esse cara vai pra você falar assim, bobinho, o Estado não conversa comigo não, ou melhor, eu não converso com o Estado. Eu vou pagar 30% por quê? Eu já faço meu rolê aqui acontecer sem pagar nada pra ninguém. Não adianta você liberar isso aí pra esse cara, que ele não é o cara que quer trabalhar certo. Ele não quer, sabe? É diferente do cara que quer abrir a padaria, é diferente do cara que quer fazer um transporte ali. O tráfico você pode liberar, que vai mudar nada. Ele vai continuar sendo ilegal, ele não vai dar os 30% dele pra ninguém. Não, se você for ali, ele prefere trocar o tiro com você do que te dar 30%. Ele não vai dar nada, todo o tráfico legal ele só se dissolve do dia pra noite. Ele não vai entrar no sistema. Ele não ele é antissistema. Os que entraram, tira ele, porque é mais barato. Ele não tem 30% ali que ele ganha. Ele tem ali 50%. Ele tem ali 200%, 300%, 400%. Você tá entendendo? É simples assim.
ele não é que ele não precisa concordar com nada. O que faz o tráfico ganhar tanto dinheiro só se o Estado for é vender. que os riscos envolvidos... O outro não vai entrar, entendeu? Isso. O Estado teria que ser o fornecedor, o então. Estado é o fornecedor. É o remédio. Então, isso, pronto. Claro. Aí eu posso até entender isso. É droga. Então tá, quem comercializa? Isso. É só o Estado que pode. Aí e ele pronto, cai aí vira pra mão do outro. Ele cai não porque ele concordou. Ele cai porque ele não tem mais os 2.000% que ele tem por todo o processo que tem que ser criado de distribuição dessa coisa, por ser ilegal. Se legalizar a droga no morro, assim, ela vai virar nada mais, nada menos que um cigarro do Paraguai, assim, sabe? Os caras, você vai ter empresa produzindo aquilo ali, comercializando, ganhando o seu lucro, pagando imposto, vai ter mais competitividade do que a maconha do cara não do vai morro gerar ali. bilhões mais. O cara não vai subir o morro mais pra buscar maconha, ele vai comprar ali na esquina da casa dele ali o que quer. Muitos vão plantar em casa, igual já plantam. E minha opinião, reduz o uso, tá? Porque você pode usar esse recurso para campanhas antidrogas, para clínicas de reabilitação e tratamento de pessoas que são viciadas, porque essas coisas criam uma dependência química ou até biológica, nos casos, principalmente química. E dependência química, eu já conheci pessoas que são usuárias, né? A pessoa ela fica sem usar, ela fica em abstinência, ela começa a suar toda. Então ela uma doença, realmente. É uma doença, realmente. Você está entendendo? Não é uma coisa psicológica apenas que o corpo fica pedindo. O seu corpo se acostuma com a substância num nível que você começa a ter efeitos colaterais por não utilizar, os mais diversos. Você pode investir em tratamento, né? Aí o usuário está pagando para fazer campanha contra aquilo ali e para tratar, para tirar fora as pessoas que estão. É o contrário. Não está financiando uma máquina de guerra civil no interior do seu próprio país, que gera a criminalidade, gente. Enquanto tiver problema social grave, vai ter, tá? Sim, essa é a minha posição. Vai ter que ter segurança pública, tem que ter combate? Tem. Agora, você vai acabar com a criminalidade que está estruturada em cima de mega corporações capitalistas ilegais de bilhões. O que é o PCC? Uma mega organização capitalista que gera bilhões de lucro. Nesse sentido, caminha o Comando Vermelho, e todas essas grandes, as próprias milícias no interior do Rio de Janeiro. Né? Você vê o problema social do Rio de Janeiro, né? A região inteira dominada pelo tráfico, Comando Vermelho, Terceiro Comando e milícias. Estão tão fortes que já estão entrando dentro do Estado, né? Já estão entrando no Estado. A gente fortaleceu esses caras durante anos, né? Sim. Legalizar isso aí nada mais é do que tirar o poder desses caras e passar para a mão do Estado, né? Você vai, apesar que eles ficaram tão fortes, tão grandes, que hoje o tráfico de drogas representa 5% dentro da facção criminosa, né? Dentro da facção criminosa não. No Rio de Janeiro, realmente... Aí pra você ver como o Rio é um caso ímpar, né? É o que eu quis chamar a atenção naquele vídeo. Eu não quis dar uma explicação unidirecional e econômica de todo o problema. Tem rotas de tráfico, tem vários problemas envolvidos aí. Mas o Rio de Janeiro hoje, os serviços básicos são oferecidos por organizações criminosas. Gás, internet, os gato nets da vida. O Rony Lessa lá, o pagamento do Rony Lessa que atingiu a Marielle. Ele ia receber um conjunto de terras, onde ele iria vender os lotes, e a exploração econômica posterior. Fornecimento de internet, gato net, essas coisas todas. O cara tem uma barraquinha lá que ele tá vendendo cachorro quente, ele paga pro cara que domina a área. Né? Isso é óbvio que o caso do Rio é sui generis, né? Aí sim, o tráfico é só um ingrediente aí nessa engrenagem. Sim. E se o Brasil começa a organizar isso, o povo pode, porque talvez até eu falo a visão mundial, né? Assim, sim. Dá um impacto também, né? Isso não é... Tem que pensar em todas as possibilidades. No nosso caso, não ia mudar nada, porque o Brasil, o Estado já é uma droga mesmo. Só ia falar, continua sendo a mesma droga de sempre, aquela porra do Estado. Ô, Machado, o Robertinho falou uma parada aqui que eu concordo com ele, né? Não é a maioria das pessoas que vão optar pelo crime, né? Numa comunidade ali, tem muita gente... trabalhador ali, que passa todas as dificuldades, mas não entra no crime, né? E recente, o que você falou aqui da sua mãe, do seu pai, se você tivesse num debate com o Arthur Duval, que eu sei que você quer debater com ele, ele ia falar que isso é mérito da sua mãe.
né? E as outras mães não tiveram o mérito de educar os seus filhos, né? Se relacionaram com criminosos, e isso é um dos problemas do crime organizado no Rio de Janeiro, que inclusive ele falou aqui, teve um corte dele falando aqui, onde a gente perguntou pra ele, o problema é isso? Ele falou assim, o problema é isso. O que você me fala sobre Machado, isso, essa fala dele? Isso é um cara que estuda bastante. Ele diz, essas são as palavras do Arthur, que isso não é uma opinião dele, que é um estudo onde famílias que não são tão organizadas, você tem a probabilidade maior das crianças irem pro crime e tudo mais. Claro. Que as mães, e até o que ele defendeu é que o pai tá errado porque o pai abandonou, a mãe também tá errado porque não consegue criar, então, mas tem um estudo sobre isso. É a base dele. Não precisa nem fazer o estudo, porque o resultado é óbvio. É claro que as famílias mais desorganizadas vai gerar pessoas com maiores problemas e as mais organizadas não. Agora a pergunta é, por que tem tantas famílias desorganizadas? O problema dessas explicações, no caso que o Arthur deu, eu não vi a fala dele, tá? Tô baseado no que vocês comentaram aqui, é que joga para os indivíduos que têm suas responsabilidades, mas não analisa as condições sobre as quais os indivíduos atuam. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu poderia claramente vir aqui dar uma de que eu sou carinha, porque eu, diferente da maior parte, não todas, das pessoas que fazem sucesso na internet, tá? Eu vim de uma família onde eu estudei em escola pública a minha vida toda, eu saí de casa com 14 anos de idade, eu banco o meu próprio sustento desde os meus 18, 19, tá? Minha mãe, meus pais nunca precisaram mandar mais um único centavo para mim, mas eu tenho consciência de que eu tenho uma origem de classe média e que eu tive condições melhores do que a maioria da população. Sabe quando que eu me dei conta disso? É uma coisa até da minha infância. Quando na escola pública você tem a merenda, né? Da escola. Quando eu me dei conta de que eu era... Você não pegava a fila duas vezes igual eu. Não só da fila duas vezes. A merenda que eu mais gostava era da sexta-feira, que era leite com bolacha. Enquanto os outros dias, que era macarrão, essas coisas, eu nem comia. Porque eu tomava meu café da manhã em casa e eu ia almoçar em casa. Por que eu vou comer uma macarronada às 9h30 da manhã? E eu via que 80% da escola não só comia, como eles ficavam tristes quando era leite com bolacha, porque era a macarronada de merenda que matava a fome deles. Era mais fraco, né? Você tá entendendo? O cara comia lá um leitinho com bolacha, aquilo ali pra ele não foi nada. Ele podia repetir 2 vezes a merenda quando era macarronada, por exemplo. Aquilo ali era o almoço que ele não ia ter em casa. Tá entendendo? Eu, quando tinha macarronada, eu nem ia na fila. Eu tenho uma comida muito melhor quando eu chegasse na minha casa na hora do almoço. Você tá entendendo? Nem fila eu pegava. É óbvio, é fácil você virar... você ter uma família organizada se você tem um emprego estável, se você tem um salário bom. E veja, não é condição normal. A minha família, que não é uma família de origem rica, mas, por exemplo, meu avô, minha avó, de parte materna, eram proprietários de terra. Eram proprietários grande proprietário de terra, não. Mas eram proprietários de terra que eles plantavam ali com algumas pessoas que moravam de caseiro na propriedade, um grupo que era contratado na época da colheita, alimentava a família durante o ano inteiro. Na região onde eles moravam, eles eram respeitados, que é de um distrito lá em Turmalina, né? E então foi essa condição que era melhor, por exemplo, da minha mãe, que permitiu meu avô olhasse para aquilo ali e falasse, caramba, para manter essa condição social, minha mãe, irmãs vieram para Belo Horizonte trabalhar como empregada doméstica para se formar como no magistério para voltar para Turmalina e dar aula. Mas ela tinha uma condição que permitia ela fazer isso. O cara que trabalhava na roça do meu avô não ia ter nem como passar pela cabeça dele uma possibilidade dessa. Eles estavam lutando ali pelo pão de cada dia, pela sobrevivência, para saber se ia ter o que comer no dia seguinte. Lá na casa do meu avô, da minha mãe, não tinha essa preocupação. Eles tinham o que comer garantido. Eles podiam pensar no futuro. Então, essa informação que dá o Arthur Duval, desculpa, é óbvio que a família organizada, as pessoas vão se dar melhor do que as famílias organizadas. A questão é por que tem famílias organizadas e desorganizadas. Ele atribui tudo à questão individual. Aí é muito fácil você ter suas condições materiais garantidas e ter uma família organizada. Agora eu quero ver você tendo que lutar pelo pão de cada dia a cada dia. Você tendo que, queira ou não, se meter em alguns tipos de trambique para ganhar a sua sobrevivência, em algum nível, em algum grau.
Percebe? Você não ter acesso a uma educação, você vir de uma situação de um país que teve 4 séculos de escravidão e que 70%, 80% da população, não bastasse ter sido escravo durante 3, 4 séculos, foi deixada ao léu no país. No final do século XIX, que eles falaram, não, agora nós temos que embranquecer o país e a gente não quer essas pessoas nem para ser trabalhador assalariado na indústria. Vamos pegar migrante vindo da Europa. E como é que eles vão sobreviver? Se vira aí. Você é livre agora. Você é livre agora para se fuder. Né? Você não tem terra. O que você vai poder fazer? Ocupar um pedacinho do morro lá no Rio de Janeiro, né? Construir um barraco e ir para a rua. Você imagina, aí você fala assim, você não construiu uma família estruturada? De que porra que você está falando? Você está entendendo? Então, assim, essa aqui é a questão, gente. As decisões, nós temos responsabilidade sobre nossas decisões? Claro que temos. Agora, nós temos que analisar as decisões que as pessoas tomam à luz das condições que elas tiveram para tomar aquela decisão. Tá entendendo? Eu pude sair para estudar porque eu tinha uma família que me dava aval para aquilo, que me estimulou para isso, senão não teria nem como pensar isso. Você tá entendendo? Que me estimulou. Porque eu tive uma família que me estimulou desde cedo a literatura, conhecimentos, e falou, olha, aqui nós não temos capital para sobreviver. Então, para ter acesso a um salário de melhor qualificação, tem que ter curso superior. Só que lá em casa eu não tinha como pagar a escola particular. E a gente tem que levar em consideração as experiências da sua mãe também, as experiências do seu pai. A experiência da minha mãe, do meu pai. São fundamentais para sua criação também. Claro. Né, e qual que é a origem da minha mãe, se você for buscar? É portuguesa. Tá entendendo? Por que meu avô era um pequeno proprietário? Meu avô era um pequeno proprietário, quando a gente vai olhar na descendência, é porque é origem de colonos da terra, que vem de Portugal. Não foi dado direito ao negro, que constituiu originariamente a maior parte da população brasileira, nem de ser colono da terra. Você não podia. Sim. Não podia ter terra, né? Não podia ter terra. Era proibido. Era proibido. Definitivamente proibido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então você tem que levar em consideração todas essas coisas. É muito fácil você falar assim, você bota a culpa no indivíduo, o indivíduo vai ter que ter sua parcela de culpa. Claro que sim. Ele é responsável pelas suas ações. Claro. Agora, quando você pensa socialmente, as pessoas têm que entender a diferença. Você tem que entender que condições são essas que fazem com que tanto indivíduos vá para um determinado caminho, gente. Será que tem tanto crime no Brasil porque geneticamente os brasileiros são propensos ao crime? No seu estudo, você fala que a tendência do Rio é até piorar, que existe uma probabilidade muito grande da Petrobras sair de lá e a maioria dos empregos formais estão na mineração. Não, a sede da Petrobras não sai de lá. Assim, não vejo nenhum motivo para isso. A sede operacional da Petrobras é no Rio, vai continuar sendo. Só que o Rio de Janeiro, o pré-sal é no Rio de Janeiro. Então, a maior plataforma produtiva da Petrobras desse último período, dos últimos 10 anos, ela se dá no Rio de Janeiro. Tá? E o pré-sal hoje, 70%, 80% da produção da Petrobras. E é o petróleo com maior taxa, maior rentabilidade. Um petróleo fino, de alta qualidade e tal. E o pré-sal agora, no ano que vem, ele está no pico da sua produtividade. Porque essa produtividade funciona por pressão, tá, gente? É igual aquelas curvas que a gente via lá na matemática, assim. Que é como se fosse uma parábola invertida aqui, né? Quando você começa a extração, essa produtividade ela vai aumentando, depois ela chega no topo, ela começa a diminuir até chegar ao ponto que aquela plataforma perder sua viabilidade econômica. Então, a partir do ano que vem, os estudos que a própria Petrobras realizou, a produtividade do pré-sal começa a declinar. Lá em 2030 está logo ali, daqui a 5 anos. Não tem mais nada. Já vai estar muito pouco. Por isso a Petrobras está com esse movimento todo em relação à margem equatorial ou qualquer outro lugar, porque é para compensar o declínio do pré-sal. Então, o que significa o quê? Que a produção da Petrobras ela tende a sair do Rio de Janeiro no próximo período. Tá? Vai continuar a sede operacional lá, que claro, a sede operacional gira muita grana na Petrobras, né? Onde os técnicos mais especializados, essas coisas todas, tendem a continuar no Rio de Janeiro. Mas o grosso da produção que hoje está no Rio de Janeiro sai de lá. Isso ainda tem outro impacto, que é os royalties. Os royalties são pagos onde é explorado. Pensando nisso, para o pessoal lá do Amazonas, vai ser bom pra caramba, porque lá é um estado pobre, com pouca fonte de renda, pouquíssima geração de emprego de qualidade. Vai ser importante. Macapá, né?
Mas Macapá é o ponto específico, né? Onde realmente vai estar. Mas eu falo assim, em todo o entorno, porque o royalty não vai só para a cidade, não é? Ele é dividido uma parte para o município, mas atinge o estado né? também, não é? Sim, é claro que vai ser afetado, né? Vai receber recursos disso aí. Não é nenhuma montanha de dinheiro, tá? Como as pessoas acham, tá? Porque veja, a margem equatorial, segundo as estimativas, essa coisa você só sabe mesmo quando começa a exploração, depois que... As pesquisas já dão uma indicação, tá? As pesquisas hoje evoluíram muito, não é um tiro no escuro. Na época do Wake lá, não. Não, eles já sabem que tem, né? E tem uma ideia, pode ser maior, pode ser menor do que... a margem equatorial é uma reserva maior do que a do pré-sal, mas ela não é uma produtividade tão grande como a do pré-sal, primeiro ponto, tá? Ou seja, o custo do petróleo é mais caro. Tá. O resumo da produtividade é essa. Entendi. O custo do petróleo do pré-sal é dos mais baratos do mundo. Ele só perde para a Arábia Saudita, Rússia, das empresas de capital aberto. Tá? O custo do produto do pré-sal é absurdamente maior do que de todas as empresas americanas, inglesas, francesas, aí, Chevron, Total, que eles exploram pelo mundo afora. Aí. O da margem equatorial, o custo é muito mais elevado. Então, o royalty, ele tende a ser menor. Tá? Ele tende a ser bem menor. E, além disso... a gente nunca sabe do futuro, mas o preço do petróleo não tende a ficar nas alturas como teve no passado também. Mas claro, que uma vez sendo explorado vai gerar receita para a região. Né? Agora, se esse recurso não for aplicado estruturalmente, o Rio de Janeiro desenvolveu o quê? É verdade. A Petrobras sai de lá com a grande cidade mais desindustrializada do Brasil. O que produz no Rio de Janeiro? Nada, gente. Não tem milagre. Se vocês quiserem entender porque a Argentina está como está, por exemplo, o pessoal assim, você achou que o Milei ia dar certo? Não, eu tinha certeza que qualquer um daria errado. Porque a Argentina é o Brasil acelerado. Uhum. A Argentina é um país num grau de desindustrialização muito mais avançado do que o Brasil. Né? Você vai à zona metropolitana de São Paulo, é um centro industrial. A zona metropolitana de Belo Horizonte é um centro industrial. Curitiba, a mesma coisa. Isso é uma regra no Brasil. Normalmente você pega as grandes cidades, a zona metropolitana são polos industriais. Mas a zona metropolitana de Buenos Aires é um ex-polo industrial. Região de Albejaneda, aquela região ali onde tem o Independente Racing, aquilo ali tudo eram polos industriais do passado, não tem mais nada. Cara, mas os nossos vizinhos aqui, o Uruguai e o Paraguai, têm se industrializado ou não? Não. Eles têm atraído algumas indústrias, hein? São países muito pequenos, né? Robertinho, se você pegar, por exemplo, o Uruguai é menor do que Belo Horizonte, tem uma população menor que Belo Horizonte. O Uruguai é maior, né? Assim, a população. A população do Uruguai ela é menor do que a população de Belo Horizonte. Não é nem da zona metropolitana de Belo Horizonte mesmo, é 2,5 milhões no Uruguai. O Horizonte tem 3 milhões de habitantes. Esses países, por exemplo, oscilação de preço de carne, o Uruguai ali é um pampa, o país inteiro, com alta produtividade de carne, essa coisa toda. Esses países estão sujeitos a oscilações mais locais ou medidas mais específicas podem produzir certas melhorias. Paraguai, que também é um país muito pequeno, você vê, o Paraguai é um país tão fraco, na verdade, uma das principais fontes de renda do Paraguai é a energia que o Brasil compra. Porque Itaipu é dividido entre Brasil e Paraguai, que está na fronteira ali. O Paraguai não consegue usar toda a energia de Itaipu. Só aí já mostra o quanto a produção de riqueza no país é débil. Itaipu hoje é uma fração desse tamanhozinho da energia que é usada no Brasil. É uma das maiores usinas, mas tem várias outras do tamanho de Itaipu e uma penca de outras de patamar um pouco inferior. Itaipu hoje eu não sei, duvido que Itaipu seja 5% da energia que o Brasil utiliza, menos do que isso. E é o que dá grana pro Paraguai que não usa tudo e vende. O Brasil tem que comprar Paraguai Itaipu atende o Paraguai inteiro e ainda sobra uma quantidade grande de energia que o Brasil compra e que é uma das principais fontes de Paraguai. Agora, por que parece que o Uruguai está melhorando, o Paraguai está melhorando? Porque a gente tem uma visão relativa das coisas. Se você pegar a Bolívia, que é um dos países mais pobres da América Latina, América do Sul, ora, se a situação da Bolívia melhorar, de todo mundo melhorar em 50% nos próximos 3, 4 anos, ela ainda vai ser muito inferior à brasileira. Mas a percepção da população que está lá na Bolívia, porque você sempre se referencia no que era o patamar de vida anterior. Tá entendendo? Então,
claro, se o capitalismo, a situação de todo mundo piorasse em todos os lugares, a todo momento, em toda situação, o mundo o capitalista tinha implodido há muito tempo, nem que fosse pouco pior. Não, o capitalismo, ele provê ciclos de acumulação, que beneficia certas regiões do mundo. Agora, para o Brasil, isso tudo é muito pouco. Uma commodity pode gerar uma melhoria significativa para um país pequeno, para Guiana. Guiana descobriu petróleo. Guiana é menor que o Espírito Santo. População menor que o Espírito Santo. Você imagina a margem equatorial só para o Espírito Santo. Opa! Você tá entendendo? A Guiana é isso. Desenvolve pra caramba, né? Mas você vai olhar lá dentro da Guiana, se assim, agora, vai sobrar resquícios para o conjunto da população? Vai. Mas vai lá na Guiana ver se a situação social da Guiana é uma maravilha. É das piores da América. Se aumenta talvez o PIB interno ali, mas quem tá ficando com essa parte do PIB, né, velho? Exato. E vai melhorar umas migalhas pro restante da população. Agora, estruturalmente, o que vai ficar? Vamos ver. Agora, isso aí faz uma mudança drástica na Guiana. Pro Brasil, o impacto é muito menor. Ô, Machado, faltam 10 meses para as eleições, né? E eu gostaria de fazer uma análise com você do que pode acontecer no ano que vem, na sua perspectiva, né? Eu acabei de... Você vê, o Lula, com certeza, ele vai participar das eleições, né? O Lula é fortíssimo candidato a presidente. Quem vai concorrer com Lula? Será que realmente o Tarcísio sai do estado de São Paulo? Ele é um possível candidato a presidente? Eu recebi informações aqui que talvez o Haddad saia do Ministério aí da Economia, né? Já me falaram até um nome possível para substituir ele. André Roncaglia vai substituir Haddad. E Haddad sai para disputar o governo de São Paulo, né? Então provavelmente Tarcísio não disputa lá, né? Tarcísio vai para presidente, então tem um nome forte em São Paulo, colocam Haddad. Muitos estão falando que o Lula esse ano vai baixar drasticamente a taxa de juros, que precisa incentivar, né, o desenvolvimento, as pessoas investirem. Qual análise você faz disso aí? Certo. Bem, em primeiro lugar, falando de eleição, a ideia, certamente, o partido a qual participa a STU, a gente vai apresentar candidatura. A gente quer disputar exatamente tudo isso que a gente tem conversando a respeito dos problemas estruturais do Brasil, do que tem que ser feito, né? Mas, claro, vamos ter conversas ainda, eu sei que tem toda uma discussão aí, pessoas falando em unidades, frentes e tal. Isso vai ser discutido internamente ainda, mas o mais provável é que a gente, ao ter um programa específico para apresentar, que diz respeito a essa caracterização do Brasil e o que deve ser feito, não para acelerar o processo, mas para ir em outra direção. Por isso que se fosse só acelerar o processo e já tivesse indo na direção que nós imaginávamos, aí, né, teríamos outras conversas. Eu não sou de fazer futurismo, eu acho que tem um desafio grande para a direita brasileira, não sei exatamente o que eles vão fazer. Tem uma direita consolidada no Brasil hoje, isso é um fato. Uma direita consolidada, com força no país, que tem nos evangélicos um ponto de apoio muito grande. Isso pode estar tendo mudanças nessa coisa toda, mas isso não é algo que se muda de um dia para a noite. E é um desafio para a direita ver o que eles vão fazer. Já acena para aí Caiado, Zema, Tarcísio. Acho que Ratinho. O mais provável, pensa, é que eles se unifiquem em torno de uma figura dessas que se apresente com ar menos radicalizado, tentando pegar todo um setor no Brasil hoje que não é nem bolsonarista. Achei que eles iam apostar no mais radical, sabe? Tipo assim, vamos supor, da segurança mesmo. Ó, segurança vai ser assim. Quem for a figura escolhida vai fazer esse discurso. Com certeza vão fazer esses discursos, né? Mas com aquelas teorias da conspiração bolsonaristas, aquelas coisas. É uma figura mais político tradicional, mas que de maneira oportunista se aposta desses elementos de direita. Não acho que seja alguém como um Nicolas Ferreira para essa eleição. É alguém como um Tarcísio, provavelmente. É o que eu imagino. Um palpite. Um Tarcísio. É um cara da direita. Que é o cara da direita. O PT vai ser o Lula. Tarcísio é direita ou ele é onde o vento toca? Mas isso é muito mais pessoas que você imagina, o Robertinho. A maioria dessas pessoas são meros oportunistas. Vou dar um exemplo para você, né? Pega aqui aquele carinha que virou vereador de São Paulo que eu debati lá, Pavanato. Vê o que ele falava um ano antes. Ele era um cara que Superman, que pousava de liberal. Nem religião gosta.
Liberal, a lá MBL. MBL era liberal MBL. pra caramba, os caras agora veio, falou, pô, essa coisa dos evangélicos aí, pô, cara, isso aí tá dando muito voto, né? Eu apareci aqui, ficar fazendo aquelas dramatizaçõezinhas em relação ao aborto. Por isso que eu tive aquela reação com relação ao Murilo ontem, entendeu? Não tem que essas dramatizaçõezinhas. Não, mas no caso do Murilo é verdade, mano. Ele acredita mexe mesmo. Pessoal pra eu acho que ele acredita É diferente do político que tá lá. É diferente do político. Aí você vê o político só pra sinalizar a virtude, né? Mudam o discurso, aí de repente aparece um Superman da vida. Não, eu não ligava pra religião, não, mas agora eu estou frequentando a igreja, minha vida está se transformando. Cara, você vê a falta de sinceridade no rosto da pessoa. Você vê em todos. Como aquilo você tá falando de um lado, mas do outro lado tem toda a campanha. Você vê o cara lá na igreja, de joelho. Sim. Você vê nos grandes líderes, que estão lá dentro das casas já, eles fazem isso. Sim, então isso existe, sem dúvida. Mas não chego a cravar, tá? Direita versus Lula, não. Não chego, não. Porque eu acho... Opa! Não chego a cravar quem ganha, tá? Enquanto palpite, quem é favorito, quem não é. Não cravo ninguém, não. Não cravo ninguém, não. Porque eu acho que depende muito do que acontecer no Brasil de agora pra frente. De agora pra frente. Muito. Eu, por exemplo... Inclusive as políticas que o Lula vai fazer esse ano. O que ocorrer no Brasil em função da conjuntura internacional que não está sob o controle dele. Que o Brasil não fez nada para que estivesse sob seu controle. Então, por exemplo, vai dar para baixar a taxa de juros? Não sei se vai dar para baixar a taxa de juros. As pessoas acham que o governo define a taxa de juros. Não é. É um mercado que tensiona a taxa de juros a estar alta ou a estar baixa. Depende... mas o governo ele tem uma parcela ali que ele pode negociar com o mercado e falar, ó, vamos baixar aqui esse ano aqui, eu ganho, o ano que vem eu negocio, eu trago isso e isso para você. Não? Mas o mercado é incontrolável, Rodrigão. O mercado é incontrolável. Quando eu digo mercado, não é o que as pessoas do mercado querem. Não existe a pessoa que pode conversar. Não existe a pessoa que se pode conversar. É uma decisão do capital. É o capital é a metafísica do capital, como eu chamo no meu livro. Tá entendendo? Essa coisa assim, vamos ver como está a saúde do mercado. Ou seja, são coisas incontroláveis. É um mundo feito por nós, mas que nós não controlamos. É isso. Então, o que significa isso na prática? Tal como está a reprodução da economia que nós não controlamos. Se eu baixar a taxa de juros, a inflação dispara. Avalio que não. Vamos abaixar para ver. Tá entendendo? São ações que envolvem a capacidade de expansão ou não do capitalismo brasileiro no seu conjunto e que nenhum agente individual do mercado tem um controle sobre isso e nem o Lula. Tá entendendo? E o cara do Banco Central, ele só fica analisando os dados e fala: o que todo esse conjunto está me sinalizando é isso. Vamos para cá. Tá entendendo? Tanto que o PSD passou 2 anos fazendo agitação contra o cara do Banco Central. Porque era o cara escolhido pelo Bolsonaro. Aí trocou. Aí, agora é o cara escolhido pelo Lula, que inclusive vai ficar em 2 anos do governo posterior, seja ele quem for. Mudou a taxa de juros no Brasil significativamente? Não. Nada. Não. Quem controlava a taxa de juros é o cara do Banco Central? Não. Mas tinha uma desculpinha ali, né? Era legal fazer isso. Antes tinha né? desculpa, porque agora eu posso jogar toda a culpa no cara que o Bolsonaro colocou. Cara, E você pode aí olhar, ó. Inclusive, boa parte desses youtubers aí, eu teria que pegar de novo para refrescar minha memória, mas eu lembro vários deles que se diziam oposição a Lula, mas que ficava assim, passando panos quentes e botando a culpa no cara do Banco Central. E agora, que o cara do Banco Central que tá lá foi o que o Lula escolheu. Agora ninguém fala mais disso. Então, aquela esquerda que botava a culpa no Banco Central para poupar o Lula, agora não fala mais do Banco Central, porque tá lá o cara que o PT colocou e a política de juros é a mesma. Por quê? Porque nenhum governo controla a taxa de juros se você deixar o mercado trabalhar. Para você ter gerência sobre isso, você tem que controlar o sistema financeiro, as empresas estratégicas que estão dentro. Ainda assim, se você está fazendo a coisa circular pelo mercado, você ainda não tem um controle pleno sobre isso não. Tá? Mas nenhum governo controla o mercado. Ele é controlado. Né? É porque, assim, em 2022, o Bolsonaro, ele tomou algumas medidas aí... drásticas. Né? O cara gastou muita grana na tentativa de se eleger. Dobrou o Bolsa Família, né? O Lula, ele fez promessas de campanha e nenhuma das promessas foram cumpridas. Né? A população sente aí, a população vê, né? Que nada que o Lula prometeu foi feito. Então muitos apostam que o Lula agora, para se eleger de novo, ele vai ter que fazer um investimento muito alto de capital. Vai ter que pôr muita grana no mercado. De onde que ele vai tirar essa grana? Eu acho que ele está jogando todas as fichas na isenção do imposto de renda até quem ganha R$5.000.
Porque pouco. isso pega um setor... Não, pode ser. Mas isso pega um setor que ele tem perdido muito eleitor. Esse setor da faixa de renda entre o que hoje é 2 e 5 salários mínimos, né? Ou até mesmo até 10 salários. É porque se é isenta até 5 mil, evidentemente, se a pessoa ganha 10 mil, ela vai ter metade do salário isento. Então tem algum impacto, né? Então ele está apostando todas as fichas nesse setor, me parece, tá? Se vai ser suficiente ou não, não sei. Eu acho que vai depender muito dos rumos da economia do Brasil, que por sua vez depende de fatores. Pela toda a dependência e desmantelamento estrutural do Brasil, como vai estar o preço do minério de ferro no ano que vem, tem grandes tendências de queda. Como vai estar o preço do petróleo e da Petrobras no ano que vem, tem grandes tendências de queda. Essas questões internacionais, como a coisa vai ficar para o agronegócio brasileiro, nesse ano acabou ficando favorável, tá? Porque, tirando alguns setores, como o café e tal, pela tarifa do Trump, mas vários outros se beneficiaram. Soja, por exemplo, a China parou de comprar soja dos Estados Unidos. O preço da soja subiu e essa coisa toda que aumenta os dólares aí na economia brasileira. Enfim, eu acho que tem vários fatores aí. Esse fluxo de moeda brasileira, por isso a questão aí do IOF, se o real vai desvalorizar ou não. Então tem vários fatores. Eu não duvido que pode estourar uma crise mais pesada no Brasil se todas essas commodities for para baixo. E se isso acontecer, dificilmente o governo Lula se reelege, na minha opinião. Por quê? Porque ele tem uma margem de apoio muito no limite. Tá entendendo? Mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer, porque não acho que está determinado. Tá? Se o Brasil conseguir manter uma leve, que nada disso tem que ter uma base estrutural sólida, tá? Manter uma leve aumento do emprego, mesmo com esses empregos flexíveis, como aconteceu no último ano. Se ele conseguir manter uma certa estabilidade econômica no próximo ano, ele tem boas chances de vencer a direita. Mas eu não cravo ninguém. Então, o negócio é assim, de verdade, eu acredito que o Bolsonaro perdeu a eleição dele para ele mesmo, na última. Não foi o Lula que chegou lá e ganhou. O Bolsonaro perdeu para ele mesmo. O Lula vive o mesmo cenário. Ele perde só para ele mesmo. Se ele controlar, ficar do jeito que tá, ele leva de novo. Entendo. Eu acho que tem fatores aí que envolvem o capitalismo brasileiro que ele não tem controle sobre isso. Eu sei, mas você acha que a grande massa embaixo tá confortável hoje, né? Com o tanto de emprego que tem. Não tá bom, mas não tá pondo a galera querer que troque. Não tá confortável, Robertinho, mas é aquilo que eu falei antes. A pessoa sempre analisa a sua situação baseada no quanto ela era antes. Então, assim, se tava uma merda muito grande, agora tá uma merda um pouquinho melhor, então a pessoa vê isso, né? Então, mas eu não acho que é aí que tá a grande dificuldade. Você acha que a galera lá de cima tá desconfortável com o Lula? Porque é eles que vão organizar se ele ficou, não é? Eu acho que tem uma divisão no grande capital brasileiro. Tem um setor pró-Lula, mas que não está disposto a se sacrificar, a se arriscar pelo governo. Tá? Esse setor é mais aquele que envolve o mercado interno brasileiro. Como é o caso do, como eu falei, o Itaú, aquela coisa abstrata dos bancos, o Itaú está ligado ao mercado interno brasileiro. Até as federações das indústrias têm ali uma divisão também, mas é um setor que tem grupos lá dentro que tende para o governo brasileiro atual. Agora, eu acho que tem setores do médio capital, do agronegócio, do comércio, porque o comércio, o comércio de massas, parece que é um setor que depende muito do mercado interno, mas não. Aquilo ali é o que você precisa de consumir sempre. O supermercado é a última coisa que você vai cortar. Você está entendendo? Então você tem que perder muita renda para não ter mais o supermercado. Então tem uma divisão no capitalismo brasileiro. Eu acho que tem setores que querem desesperadamente governos à la Bolsonaro e que esteja disposto a fazer reformas trabalhistas e ataques severos, assim, passando o patamar de exploração do Brasil no mais curto período de tempo para outro patamar, inclusive no campo, um trabalho análogo à escravidão, e acho que tem um setor do capital brasileiro que não apoia o PT sob nenhuma hipótese. Mas tem um setor do capital que apoia, e que está ligado que são setores que dependem de uma melhoria no mercado interno brasileiro para se sobreviver. Essa é a dificuldade do PT. Esse setor tem perdido cada vez mais espaço, porque o mercado interno brasileiro está cada vez mais dependente do capital estrangeiro, em todos os sentidos. Porque entra na cesta desse mercado interno, falei, empresas que nem precisam vir para o Brasil, tá? E setores nacionais que estão nessa cadeia estão vendendo para empresas estrangeiras.
Você pegar o caso ali daquela menina, Elis Matsunaga, eram os donos de qual empresa? Da Yoki. Da Yoki. O que eles fizeram com a Yoki? Venderam, só para dar um exemplo. Tá? E venderam para capital brasileiro? Não foi. Tá? Só para dar um exemplo. Aí se o capitalista... Aí o que vira o cara da Yoki? Se o cara da Yoki antes... Peguei um exemplo aqui para materializar na cabeça das pessoas. Por que essa turma tende ao bolsonarismo? Se o cara da Yoki antes, enquanto um capitalista da Yoki, ele dependia do mercado interno brasileiro. Se o mercado interno brasileiro contrai, a tendência do produto dele é ter uma retração. Ele está de olho nessas questões, ele vira um especialista nessas questões. Agora ele é um cara que tem 2 bilhões ou 3 bilhões em renda para poder investir. Para ele é mais importante agora ajuste fiscal, corte drástico dos gastos públicos, garantia de pagamento dos juros da dívida que está em toda hierarquia, que está na base de toda a hierarquia financeira. O cara da Yoki, que antes estava preocupado com o mercado interno, agora ele está preocupado com foda-se o mercado interno. Agora eu tenho 2 bilhões e eu tenho que garantir uma renda aqui e eu não garanto essa renda investindo produtivamente no Brasil mais. Então um bom exemplo. Vou colocar ali no rentismo. Vou colocar ali no rentismo. Né? E para garantir o rentismo tem que ter corte dos gastos públicos. Para isso eu quero Bolsonaro. O hotel que você tá hospedado, cara. O cara vendeu o hotel para uma rede de hotéis. Sim. Tá felizaço. Felizaço. Sim. Digam, ó, depois vamos comemorar aqui, vendi o hotel, uma rede, os caras de fora. E agora, meu irmão, vou colocar meu dinheiro a juros aí, não gero mais emprego, não invisto e vou ficar de boaça. Exatamente. Quando ele era o dono do hotel, ele tinha preocupações da economia brasileira que agora ele não tem mais. Não, ele tinha diversas preocupações quando ele era o dono do hotel. Diversas preocupações. Com relação ao município, com relação às... Não, a rua, cliente, fornecedor, e é uma energia. Tendência que é o próprio capital que cria. Né? Não são as pessoas. Capital que cria. Você pegar o Robertinho agora que tem um restaurante lá, falar, Robertinho, quer vender seu restaurante por um valor bacana, que dá pra você pegar essa grana e colocar no rendimento? Não quer não. Isso é tudo que eu tava tentando de trabalhar, o povo não entende. Eu adoro trabalhar igual um condenado. Isso aí é tudo que eu tava tentando falar pro Murilo ontem. Murilo, eu não discordo de nenhum desses elementos, essas características nocivas do capital bancário que você tá falando. Só que você não tá percebendo que o capital no seu conjunto cria, estimula e produz isso aí. Mas aí você pode ver então que o capital brasileiro vai estar dividido entre Bolsonaro e Lula. Boa. Tá? Machado, vamos almoçar para depois você voltar para BH? Vamos lá. Obrigado, viu, cara? É isso, obrigado. Eu que agradeço. Bom demais. Sempre um prazer enorme. Adorei, como sempre, todas as minhas participações aqui no... E já que vocês fizeram elogio, eu faço aqui e não é para puxar sardinha não, que eu não tenho essa característica. Desde que a gente começou, acho que vocês evoluíram pra caramba como hosts, nas mediações e tudo mais, mesmo. Não tinha jeito de afundar mais, né? Não, desde a primeira vez eu gostei. Pior que tá no pica, né? Desde a primeira vez eu gostei, sabe? Mas eu acho que ontem, por exemplo, eu achei fantástica a mediação, assim, fantástica a mediação. E claro, eu não sei, o Murilo pode até questionar o formato e tudo, mas acho que enquanto mediação ele deve ter gostado também. Então não estou falando de algo de favorecer, não. De conseguir garantir que o debate aconteça. E para conseguir garantir que o debate aconteça, você tem que entender o que está acontecendo no debate. Sim. Muito mais do que uma questão técnica de... E eu acho que nisso aí, isso acho que tem contribuído, por isso o podcast está crescendo, torço para que cresça, gosto muito de participar, agradeço demais o convite e estou aí inteiramente à disposição. Isso é foda, isso é uma opinião importante. Quem quiser te acompanhar, só porque você falou isso, eu vou dar essa rede social para galera seguir agora. Rapaz, eu nem sei as minhas redes sociais, olha como é que eu sou. Alguém escreveu no meu canal que eu gosto muito das coisas que você faz, mas você se vende muito mal. Alguém escreveu lá no meu canal, eu falei, cara, é a mais pura da verdade. Pior que eu me vendo mal e nem me interesso por isso aí. Tá em collab aí, se inscreve no Três Irmãos, aproveita e se inscreve no canal do Machado Orientação Marxista, é o canal no YouTube. Lá na descrição tem as demais redes sociais aí. Eu espero que quando você perder o debate, você ache que a mediação foi boa também. Eu quero beleza, tranquilo. A gente tá trabalhando aí pra realmente você perder um debate, velho. Não, mas você acha que bons oponentes, nos procurem aí, Você acha que o Machado nunca perdeu um debate? Ai, Robertinho, porque eu acho que não. Não, eu acho que não. Se assistir os debates, eu vou falar que você venceu do Breno. E pra mim foi nítido. Do Breno você acha que o Machado ganhou. Eu tenho certeza. Você acha que perdeu pro Miorim, né? Verdade. Pro Miorim é que eu acho que você perdeu. Pro Miorim?
Ué, eu acho. Beleza. Eu que acho que você perdeu pro Breno Altman. O Albertinho acha Não, que você eu não ganhou acho, do só Breno que ele Altman. é muito puxa-saco do Breno. velho. Não, eu Sim, acho sim. sim, eu acho. O Breno foi melhor. Até o Gustavo, ontem a gente tava conversando. O Gustavo falou que poderia ter ido melhor Não, eu no poderia debate. ter ido melhor nesse debate. Poderia ter ido melhor. Não significa Melhor que eu que acho que esse. ele foi melhor em termos do conteúdo, mas eu... Não, aquele debate foi foda mesmo. Mas depois que aconteceu, é normal também, né? Foi a primeira vez que teve um debate com alguém com essas características, né? Eu tô debatendo normalmente com a direita. Sim. Sim. Né? Sim. Eu teria traçado uma estratégia diferente. Não é que eu acho que eu fui pior do que ele, mas eu teria traçado uma estratégia diferente para aquele debate. Quer debater de novo com você, viu? Mandou Vai, mensagem, então, falou, então, ó, quero vou mandar debater ver. China com Você Machado. tá pronto pra Caralho. estratégia? Totalmente pronto. É só Não marcar nega e a gente debate. Não nega, o Machado é foda. Agradecer ao nosso parceiro aqui do canal também, que é a Guruja Concursos. Acessem agora, o link tá na descrição, o QR Code tá na tela. Conheçam a Guruja, você vai se deparar com os melhores professores do Brasil, traçando planos de estudo para você poder ocupar cargos da Receita Federal, Receita Estadual, área de controladoria, auditoria, que são áreas que pagam grandes salários e é essencial ter pessoas qualificadas nesses setores também. Então, se você tem um sonho de ocupar esses cargos, você tem 7 dias para você experimentar essa plataforma que é poderosíssima, que aprova muito. Então, acessem aí que vocês vão gostar bastante. Três Irmãos vai estar na China também em janeiro. Se você quiser ir com a gente, tá? Tá o link aí na descrição também. Entra em contato com a Fabi, combina com ela. Vai eu, Robertinho, comandante Robson Farinazzo, né, Robertinho? Isso aí, tem que ver se ainda tem uma vaga, não sei se ainda tem, parece que tá bem dizer esgotado, mas antecipa aí, não perde essa oportunidade não de conhecer a China de uma forma completa, sabe, com guias falando a sua língua, então você não precisa se preocupar com a linguagem, já tem um passeio planejado, todos os transfers, vai andar no trem-bala, já tá como seu ingresso, você não precisa perder tempo na bilheteria, vai fazer o voo de uma cidade para outra, já tá tudo organizado, só conforto e, claro, conhecimento com a China, com o comandante Farinazzi e a gente. Comentei o que vocês acharam do episódio, até a próxima. Viagem da China. Fui.